Após uma árdua jornada de cultivo por centenas de anos como um ser mortal, finalmente ascendi ao ápice antes que minha vida útil se esgotasse, alcançando o reino de quase imperador. Mas justamente quando eu estava me preparando para continuar meu cultivo em reclusão para provar o grande dom, o sistema finalmente despertou neste momento. No entanto, ao ver o sistema, eu realmente queria que ele fosse o mais longe possível, pois não se ativou quando eu transmigrei há 500 anos. E agora que me tornei um quase imperador, qual é a utilidade de despertar? Afinal, nesta era em que o grande dom não se manifesta, eu, como um quase imperador, já sou o indivíduo invencível entre todo o universo. Não preciso da ajuda de nenhum sistema, mas o sistema me diz que, contanto que eu suprima o filho do destino durante a seleção da seita estelar celestial, posso obter um pacote de presente para iniciantes. Eu não me importei com as recompensas que o sistema disse, mas a seita estelar celestial mencionada no sistema me deixou um pouco interessado. Porque foi a primeira seita em que entrei há 500 anos. Ou seja, este sistema chegou 500 anos atrasado, mas acho muito estranho, há 500 anos. Não havia um filho do destino na seita estelar celestial, porque entre os discípulos daquela geração, o mais brilhante era eu. Agora, deixar um vilão do meu reino de quase imperador suprimir um filho do destino que acabou de começar? Isso não é puramente um ataque de redução de dimensão? Neste momento, dezenas de milhares de jovens meninos e meninas já se reuniram em frente à seita estelar celestial. Estão esperando o início da seleção da seita, e um jovem de aparência comum na multidão parece extraordinário. Essa pessoa é o filho do destino, Orgyu, ancião Zan. Este é o rei sagrado Yuye. A seita onde ele costumava praticar. Orgyu murmurou em seu coração. Isso mesmo. Este lugar é a seita onde aquele bastardo, Yuye, costumava praticar. Uer, você deve se lembrar bem. Yuye é insidioso e astuto, ainda mais vicioso, cruel e extremamente hipócrita. Este professor foi morto por seus esquemas. Com um corpo de santo do fogo, seu corpo será capaz de escalar o pico deste continente no futuro, até que você tenha poder suficiente. Você deve se vingar do professor. Um raio de luz brilhou no anel na mão de Wang Yu, e uma voz fria e rouca soou em seus ouvidos. Ancião Zan, não se preocupe, já que eu o adoro como meu professor, eu certamente vingarei seu ódio. Muito bom. Yuye ascendeu rapidamente depois de entrar na seita estelar celestial naquele ano. E rapidamente se tornou uma potência da raça humana. Antes de deixar a seita estelar celestial, ele deixou um legado para a seita estelar celestial. Outros não sabem como herdar, mas eu sei. Depois de entrar na seita estelar celestial, vá pegar este legado. Desta forma, você pode crescer na velocidade mais rápida. Wang Yu ouviu o legado do rei sagrado Yuye na boca do ancião Zan, seus olhos. Um leve rubor avermelhado surgiu, mas, nesse instante, o mar de nuvens sobre a seita estelar celestial começou a agitar-se. Uma figura após a outra, os poderosos da seita estelar celestial emergiram do vazio. Nossa seita estelar celestial está distante da seita há muito tempo. Já produziu inúmeros especialistas. Mesmo há 500 anos, na cerimônia inicial de supressão de Eng Kong. O rei sagrado Yuye também foi um discípulo da minha seita estelar celestial. Se vocês puderem entrar na seita estelar celestial, sem falar do continente desolado de Altian, mesmo atravessar o universo não é impossível. O velho líder era generoso e apaixonado. Assim que essas palavras foram ditas, a respiração de todos os jovens e moças tornou-se apressada, e seus olhos estavam cheios de desejo e expectativa. Mas, no momento em que o velho estava prestes a anunciar o início do teste de seleção da seita, o céu e a terra mudaram repentinamente de cor. Uma figura após a outra de antigos deuses demônios parecia ter vindo de longos anos. Em um instante, todos os seres vivos levantaram a cabeça. Ao olhar, suas pupilas encolheram e seus rostos mostraram choque. Vi que ele estava vestido com um manto branco como a neve. O poder imperial como um abismo desceu sobre o continente desolado celestial. O rei sagrado Yuye obteve o status de quase imperador em apenas 500 anos. Eu não esperava que a raça humana tivesse dado à luz a um novo quase imperador, um após o outro, o continente desolado celestial. Os especialistas mostraram espanto e choque. Todo o continente desolado celestial parecia estar quieto neste momento. Até mesmo a queda de uma agulha podia ser ouvida claramente. O rei sagrado Yuye é a vanguarda deste mundo de fantasia das miríades de raças do meu universo. Isso é impossível. Como esse garoto pode ter avançado para quase imperador tão rapidamente? Em frente ao portão da seita estelar celestial,
A voz do velho Zan já estava trêmula. Wang Yu engoliu em seco. Foi a primeira vez que ele duvidou de sua capacidade de ajudar o professor, o rei sagrado Yu Yi, descendo sobre o continente desolado celestial. Minha figura mudou ligeiramente, e muitos fenômenos estranhos se renderam ao silêncio. O céu de 10.000 milhas recuperou o céu azul. E minha figura já apareceu sobre a seita estelar celestial. Em um instante, todos os especialistas da seita estelar celestial ficaram alarmados. Até mesmo aquelas seitas. Os monstros antigos que estavam dormentes acordaram um após o outro. Em apenas um instante, sobre a seita estelar celestial. Já haviam reunido uma centena de especialistas. Suas centenas de especialistas da seita estelar celestial curvaram-se e gritaram em voz alta ao mesmo tempo. Damos as boas-vindas ao Imperador Yu Yi. Um sorriso apareceu no meu rosto, dizendo a eles para não ficarem nervosos. Eu só vim aqui para conversar com vocês, os mais velhos, ouvindo minhas palavras amigáveis. Os rostos de todos os altos escalões da seita estelar celestial não puderam deixar de mostrar um sorriso. Foi nesse momento que voltei meu olhar. Olhei para os jovens e moças no chão abaixo. No entanto, no momento em que viram meu olhar, todos os jovens e jovens abaixo mostraram um traço de nervosismo em seus rostos, e Xuanji revelou. Recuperando-se silenciosamente, todos se ajoelharam e gritaram em uníssono. Saudações, Imperador Yu Yi! Wang Yu hesitou na multidão e teve que escolher novamente o nobre cavaleiro, ouvindo. O mestre suprimiu com sucesso o poder do Filho do Destino, permitindo que o Filho do Destino respeitasse o nobre cavaleiro do mestre. Parabéns ao mestre por completar a missão de novato. Uma voz mecânica e desprovida de qualquer cor emocional soou em meus ouvidos. Ouvindo a voz do sistema, um sorriso fraco apareceu no canto da minha boca. Suprimir o Filho do Destino é moleza. Eu nem preciso agir pessoalmente. Contanto que eu apareça, posso fazer isso sem esforço. Eu acenei com a mão para levantar todos abaixo do palco, e disse com uma expressão gentil e uma voz amigável, todos vocês são o futuro da minha raça humana. Jovens, esforcem-se para cultivar. Ouvindo minha voz, um grupo de jovens abaixo estava cheio de excitação. Como se fosse uma honra, eles me agradeceram. Eu ignorei os olhares ardentes e adoradores abaixo do palco. Eu estava pensando em qual deles era o Filho do Destino. Varrendo meu olhar, eu usei a técnica de observação de aura e rapidamente fixei meu olhar em Wang Yu. Imperador, você descobriu alguma criança com talento excepcional? O atual mestre da seita Tianxin, Jin Yongfen, perguntou respeitosamente ao ver minha expressão mudar. Eu ri levemente e respondi. Nada demais, apenas parece que encontrei um velho amigo. Ouvindo velho amigo em minha boca. Aqueles que o imperador chama de velhos amigos viveram pelo menos algumas centenas de anos, mas esses discípulos são claramente apenas crianças. O que isso significa é autoexplicativo. Definitivamente há um grande problema nisso. Não é bom. Yu Yi descobriu minha existência. A voz do velho Zan veio aos ouvidos de Wang Yu. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Yu mudou e seu coração quase parou de repente. Garoto Wang, abra sua mente e desista da resistência. Este velho o levará embora. Justamente quando Wang Yu estava em pânico, o velho Zan disse em voz profunda. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Yu relaxou um pouco. Mas ele soltou um suspiro de alívio. Eu vi as ações de Wang Yu em meus olhos, e então ri levemente e disse de forma divertida. Você ainda quer fugir na minha frente? Com um estrondo, uma aura cinzenta emanou do corpo de Wang Yu. Justamente quando ele estava prestes a abrir um espaço e escapar, eu acenei com a mão e congelei instantaneamente o espaço em dezenas de milhares de quilômetros ao redor. Em um instante, o vórtice espacial atrás de Wang Yu foi diretamente aniquilado, e ainda mais correntes divinas cobriram o céu e cercaram todas as direções. Parecia que todo o espaço ao redor estava completamente bloqueado. Com um único movimento, Wang Yu foi diretamente suprimido no local. Quando retirei minha mão, Wang Yu já estava sendo carregado em minha mão. Meus olhos pareciam lançar raios divinos. O fundo dos meus olhos era profundo, como se pudesse penetrar nas coisas até a essência. Wang Yu de repente sentiu que todo o seu corpo. A sensação de ter sido completamente exposto foi encontrada após eu ter tido essa percepção. Estendi a mão e agarrei. Com um estalo, o anel no dedo de Wang Yu se quebrou diretamente. Uma forma de alma ilusória foi capturada pela minha outra mão. Na verdade, era o grande sábio Wang Jiui, que há 200 anos se opôs ao imperador Yu Yi. Ele não foi suprimido e morto pelo imperador Yu Yi? Como ele poderia não ter morrido? Vendo claramente a forma de alma em minha mão,
Um alto escalão de Changxin revelou espanto. O mestre Jin suprimiu fortemente o filho da fortuna. O dedo de ouro, a recompensa do pacote de presente para iniciantes está sendo aumentada. Não houve nenhum som de alerta do sistema que Liu Ye lembrou em sua mente. Meus olhos brilhavam fracamente enquanto eu olhava para o ancião Wang Jiu. Então é você. Como você, velho, ainda não morreu? Eu apenas percebi uma aura familiar de alma agora há pouco. Realmente não esperava que este velho amigo fosse na verdade o grande sábio Wang Jiu. O que eu menos esperava é que o grande sábio Wang Jiu, cuja alma já havia sido completamente obliterada por mim 200 anos atrás, ainda estivesse vivo. Sabendo que estava fadado a morrer, o grande sábio Wang Jiu não se incomodou mais em discutir, olhando para mim com ressentimento e zombaria. Antes que eu pudesse falar, um ancião supremo de Changxin atrás dele se adiantou. Wang Jiu, você ainda tem um pouco de vergonha? O imperador Liu Ye era amigo de você e até lhe deu recursos muitas vezes. Você não apenas não agradeceu ao imperador Liu Ye, mas também secretamente contatou um grupo de lunáticos para suprimir o imperador Liu Ye. O imperador Liu Ye agir contra você não deveria? O grande sábio Wang Jiu bufou ao ouvir isso. Eu era amigo dele. Ele ajudar este velho não era o que deveria ser? Ele claramente entrou no reino da eternidade e obteve uma oportunidade suprema, mas não estava disposto a revelar um pouco a este velho. E menos ainda disposto a compartilhar com este velho, então ele deveria morrer, ouvindo a teoria inacreditável do grande sábio Wang Jiu. Os altos escalões de Changxin se entreolharam e, finalmente, todos balançaram a cabeça e não disseram mais nada. Você ajudar o professor era o que deveria ser. Essa era sua bênção, mas você ousou atacar o professor. Você falsamente tem o nome de justiça da raça humana. Wang Jiu também clamava injustamente ao lado. Ouvindo isso, fiquei completamente sem palavras. Com certeza, pessoas da mesma laia se juntam. Este Wang Jiu é um idiota. Este filho da fortuna também não é nada de bom. Por um momento, até suspeitei que este cara é realmente o filho da fortuna? Estou com preguiça de lidar com essa dupla de mestre e discípulo e não quero discutir com ele sobre essas coisas. Mas como Wang Jiu ressuscitou? Estou muito curioso. Então, meu poder divino operou. E apontou diretamente para o centro da testa do grande sábio Wang Jiu, começando a procurar a alma. O poder espiritual penetrou na verdadeira alma do grande sábio Wang Jiu. Vendo que o grande sábio Wang Jiu ainda queria resistir, eu apenas bufei friamente, e a forma de alma foi imediatamente banida no local. Meras tentativas de selar minhas memórias? Quebre-se! Rapidamente, um estrondo invisível ecoou. Uma grande quantidade de memórias apareceu imediatamente diante de mim, mas queria todas as memórias do grande sábio Wang Jiu, para que cada movimento meu fosse relatado. Depois de entender os detalhes internos, um brilho frio brilhou nos meus olhos e de repente olhei para o grande sábio Wang Jiu e rugi. Wang Jiu, que audácia você tem! Não só se rendeu ao imperador de uma raça, como também ousou se juntar a ele. Conspirando contra minha raça humana, tentando enterrar tudo em Tianyuan, e também querendo a vitalidade de inúmeras vidas para desejar a ressurreição do imperador de uma raça. Você realmente merece morrer! Acontece que o imperador de uma raça viu que Wang Jiu tinha muito potencial, então secretamente o salvou. E o propósito do imperador de uma raça era deixar o grande sábio Wang Jiu secretamente promover a subversão do continente Tianyuan. Desejando que o imperador de uma raça refinasse a origem de miríades de seres vivos para restaurar sua fonte de vida. Se eu não tivesse percebido isso, com a grande sorte do filho da sorte, este assunto provavelmente teria realmente sucesso. Os especialistas do continente Tianyuan que souberam desta situação também ficaram todos agitados. Várias áreas do vazio tinham auras fracas, obviamente seus estados mentais já estavam instáveis. Se a raça humana não ajudar os malfeitores, então qual é a necessidade de existir? Adulto, pode me ajudar a romper, então serei o escravo mais leal do adulto. O grande sábio Wang Jiu zombou repetidamente. Enquanto falava, olhou para mim com ressentimento e disse, Liu Ye, se você ousar atacar este velho, o adulto definitivamente não vai deixar. Com um estrondo, sem esperar que o grande sábio Wang Jiu terminasse de falar, com uma expressão indiferente, esmaguei diretamente seu corpo da alma em pó. Jin, o anfitrião apagou o presente de novato do filho da sorte, e a recompensa do pacote de presente para iniciantes está aumentando enormemente. Ouvindo a voz do sistema ao lado do meu ouvido, minha expressão permaneceu inalterada, mas já estava olhando para outro. Wang Yu na minha mão. Vocês, bastardos do reino da visão do vazio,
estão tentando contaminar a raça humana. Essa conta, eu, como um quase imperador da raça humana. Naturalmente, devo ir liquidá-la. Mas antes disso, este filho da sorte não precisa mais existir. O poder divino foi ativado e minha palma exerceu uma leve força, prestes a esmagar Ogyu completamente. Sentindo frio no meu corpo. A intenção assassina, o rosto de Wang Yu já mostrava desespero e ainda mais ressentimento, como se não esperasse que morreria assim. No entanto, quando eu estava prestes a esmagar Wang Yu até a morte, o céu e a terra mudaram repentinamente. Estrondo, rugido. O céu e a terra tremeram, trovões rugiram e estrondos ecoaram do céu. No meio da escuridão, parecia haver uma emoção de raiva descendo do vazio. No instante seguinte, no vazio do continente Tianyuan, um após o outro, raios divinos explodiram sobre o continente. Como se pudessem aniquilar completamente tudo no mundo. Esta é realmente a vontade do céu e da terra. Embora o dom celestial seja fraco, eu já senti que a aura na escuridão já me selou. Parecia que, se eu me movesse novamente, a punição celestial desceria e me suprimiria. O filho da fortuna era protegido pelo céu e pela terra. Os céus e a terra não permitiam que eu matasse o filho da fortuna. Levantei a cabeça, meus olhos se estreitaram ligeiramente, e imediatamente pensei no meu passado. Eu tinha lido alguns romances de vilões antes, e todos diziam que a fortuna do filho da fortuna não estava quebrada, e ele não podia ser morto antes. Eu tenho a grande fortuna para me proteger, tenho o céu e a terra para me proteger. Pequeno Yue, você ousa me matar? Você pode me matar? Me liberte rapidamente. Contanto que você me liberte e me dê alguns benefícios, posso esquecer o passado, caso contrário, 30 anos em Edom, 30 anos em Ixi. Não despreze os jovens pobres. Vendo a enorme mudança no céu e na terra, senti a proteção no escuro. O rosto desesperado de Wang Yu revelou um sorriso de sobrevivência, e ele riu loucamente. Ouvindo isso, eu ri. E daí se o céu e a terra protegerem? O infinito suprime tudo neste tempo. Se eu quero matar alguém, ninguém pode me impedir, nem mesmo o céu. Com um estrondo, minha força explodiu. Eu usei força na minha palma da mão para matar Ogyu diretamente. Quanto ao céu e à terra, eu sempre os ignorei. Você ousa me matar? Percebendo que minha palma começou a usar força, o rosto de Wang Yu mostrou surpresa e raiva, e ele disse com um sorriso. O céu e a terra estavam inquietos e ainda mais furiosos, como se não esperassem que a punição celestial descesse sobre o céu, e eu ainda ousasse agir. No momento seguinte, sob a confluência de inúmeros raios, parecia formar um dragão de trovão, como se estivesse prestes a atacar com suas garras e dentes. Eu levantei ligeiramente minhas pálpebras, e meu corpo físico aterrorizante como a calamidade eterna explodiu, e eu agarrei diretamente a punição celestial. Agarrando o dragão de trovão à mão nua. Esta é a jornada através dos domínios, nadando contra a corrente. Esta é a força do grande imperador Yue, que provou o dom do quase imperador. Vendo-me agarrar o dragão de trovão com uma mão, o continente Tianyuan. Todos os lados ficaram chocados. Cale a boca. Minha voz estava baixa e minha palma usou um pouco de força. Em um instante, o dragão de trovão pareceu sofrer um golpe destrutivo, e começou a se quebrar camada por camada. No final, transformou-se em flores de trovão e se dissipou diretamente no vazio. A glória das 3.000 projeções de regras tornou-se ainda mais deslumbrante. Como se evoluísse para 3.000 runas de estase, abençoando as nuvens de trovão, uma punição celestial ainda mais feroz e aterrorizante começou a ser gerada, e bloqueou minha figura em todas as direções. Este imperador quer matar alguém, ninguém pode impedir. A mera vontade do céu e da terra de uma estrela também ousa desafiar o grande imperador. Minha expressão era indiferente, minha voz fria, e eu levantei a cabeça para olhar para o céu. Meus olhos já mostravam a intenção de silenciar todas as coisas e distorcer as estrelas. Meus lábios se moveram ligeiramente. Eu cuspi uma palavra novamente, e então eu dei um soco. O poder de Sumeru condensou-se em um enorme punho, atingindo as nuvens de trovão. Apenas sob um único soco, todas as cores entre o céu e a terra pareceram ficar escuras. O poder violento não apenas destruiu as nuvens de trovão, ainda mais perfurando o vazio, as infinitas camadas do vazio entraram em colapso, tornando a paisagem do universo ainda mais clara. O espírito de batalha imortal explodiu do meu corpo, e ainda mais pensamentos divinos supremos penetraram o céu e a terra. Minha figura já estava em pé na vertical, como se narrasse em silêncio, se houver outra vez, irei desafiar o céu. De repente, após um silêncio mortal,
O céu recuperou a luz e estava ainda mais sem nuvens em dezenas de milhares de quilômetros. As 3.000 regras originalmente situadas no vazio também já desapareceram em silêncio em algum momento. A vontade do céu e da terra realmente recuou. Todos ficaram incomparavelmente chocados. Agora quem pode te proteger? Minhas emoções gradualmente se acalmaram. Baixei a cabeça e olhei para Wang Yu com diversão, dizendo: isso é impossível. O rosto de Wang Yu ficou pálido de pavor, e seus olhos estavam ainda mais aterrorizados. Ele engoliu em seco e quis implorar por misericórdia. Perdoe-me, Lord Yue, por favor, poupe este humilde. Este humilde. Wang Yu abriu a boca miseravelmente. Antes que terminasse de falar, usei força. Matei Wang Yu diretamente. Abri a palma da minha mão e dispersei casualmente as cinzas de Wang Yu. Eu nunca, do começo ao fim, coloquei o Wang Yu em meus olhos. A razão pela qual vim aqui foi apenas por lazer. Apenas para dar uma olhada. Não é que eu tenha tanto medo. Realmente pensei que poderia ficar no pico do universo, acima de todas as raças. É só conversa. O filho do destino já foi morto pelo mestre. O mestre já completou a tarefa de novato. Pergunta-se se o mestre deseja abrir o pacote de presente de novato. Uma série de sistemas. Sons de aviso soaram nos meus ouvidos. Abrir, eu murmurei casualmente. Jin, o pacote de presente de novato foi aberto. Parabéns ao mestre por obter a arma suprema do Dão, a alabarda do purgatório das 8 desolações, está temporariamente armazenada no espaço do sistema. O mestre pode retirá-la a qualquer momento. Com a voz do sistema caindo, um flash de uma projeção apareceu na minha frente. A alabarda do purgatório das 8 desolações. A arma suprema do Dão, um tesouro supremo de matança, ressuscitou com um charme interno. O artefato foi revivido e foi forjado a partir de 8 pequenos mundos milenares. Contém o grande poder destrutivo das 8 desolações. O artefato reviveu por conta própria. Uma alabarda sanguinária adormecida. Está esperando minha convocação. Mesmo através do espaço, ainda posso sentir aquela sensação de conexão com o braço. É como se eu só precisasse de um pensamento para deixar o purgatório das 8 desolações quebrar o espaço e descer à realidade. Um pacote de presente de novato realmente recompensou uma arma suprema do Dão. Minhas sobrancelhas se ergueram e um brilho brilhou em meus olhos. Um leve sorriso também apareceu no canto dos meus olhos. Você deve saber que em todo este universo, o número de armas supremas do Dão é muito limitado. Mesmo que eu seja um quase-imperador agora, eu não tenho uma. Agora que tenho uma arma suprema do Dão, então minha confiança em ir à terra proibida de Gishu. Isso aumentou muito a audácia do reino do retorno ao vazio em planejar contra a raça humana. Como eu poderia não acertar essas contas? Organizei meus pensamentos, exibi um leve sorriso no rosto, expressei minhas desculpas aos altos escalões da seita Coração Celestial e me virei para partir em direção ao reino do retorno ao vazio. Uma raça que sobrevive em vão também ousa enganar a raça humana? Eles realmente pensam que eu estou morto? Reino do retorno ao vazio. Está localizado nas profundezas do céu, em um grupo de estrelas desoladas, famoso por conter muitas oportunidades. Mas também existem muitos tabus. Muitos cultivadores acima do reino da escada celestial, quando sua vida está chegando ao fim, entrarão no reino do retorno ao vazio para encontrar uma maneira de prolongar sua vida ou fazer uma descoberta. Universo do céu. Existem inúmeros lugares como o reino do retorno ao vazio, e esses lugares são chamados de reinos. É porque cada reino contém um soberano da terra selado. Desde os tempos antigos, por incontáveis anos, nesses reinos, ninguém sabe quantos soberanos da terra, cuja vida está chegando ao fim, tiveram que selar a si mesmos e esperar a abertura do portão celestial. Embora o cultivo de um cultivador possa aumentar muito sua vida útil, é inevitável escapar da morte, mesmo que se obtenha o soberano da terra. A vida útil é de apenas dezenas de milhares de anos. Se não se tornar um deus, não importa quão poderoso seja, não se pode alcançar a imortalidade. Esta é a razão pela qual o soberano da terra se sela. Ao longo dos tempos, esses reinos também causaram assassinatos sem fim. Embora o autosselamento do soberano da terra possa retardar muito o envelhecimento, acabará por esgotar sua vida útil. Assim, surgiu a tribulação do massacre. Sempre que um soberano da terra está prestes a morrer, ele sai do reino e confia em devorar a essência de todos os seres vivos, para condensar a essência da vida e aumentar a longevidade. O planejamento secreto do reino do retorno ao vazio desta vez também é para isso. Esta é a razão pela qual cada reino é temido e temido pelo mundo. Neste dia,
Nas profundezas do céu, em uma área escura, uma figura vestida de branco emergiu lentamente do vazio. A cada passo que dava, seu ímpeto se tornava mais tirânico. No final, o terror de seu ímpeto era tal que, entre inspirações e expirações, inúmeras estrelas ao redor tremiam. Como se um sol glorioso caísse na galáxia, florescendo com um brilho divino deslumbrante e vasto. A chuva noturna chegou. Assim que apareceu, noite chuvosa não disse bobagem e socou diretamente. Este soco é como queimar montanhas e encher mares, estrelas caindo. 9 dragões dourados já enrolaram-se no punho de noite chuvosa. Sob um soco, é como se todas as coisas retornassem ao vazio. Mesmo que um traço de mecanismo de ar transborde, todas as estrelas dentro de vários anos-luz ao redor se transformariam em pó. O vazio se agita, e os ladrões fogem. Um grande número de rachaduras espaciais se espalha e corre, e a terra do retorno ao vazio escondida sob o vazio, sob este soco de Yale, mostra um canto, estéril e antigo. Escuridão e silêncio são como uma pintura. O espaço independente pertencente à terra do retorno ao vazio aparece lentamente, e um túmulo após o outro. Localizado na terra do retorno ao vazio, mesmo que seja apenas um vislumbre, faz as pessoas se sentirem chocadas e estranhas. Parece estar cheio de presságios densos. Quem se atreve a provocar a terra do retorno ao vazio está cortejando a morte. A terra do retorno ao vazio é o campo de sono do Dão da Terra. Quem se atreve a provocar o poder da terra? Sons graves saem da terra do retorno ao vazio. Terra! Um grupo de répteis que dependem do massacre de seres sencientes para sobreviver também ousam se autodenominar Terra? Yale disse friamente. Neste momento, na galáxia, a voz de Yale é como um tambor de guerra trovejante. Ainda mais como a voz celestial, brilhante como o sol, ressoando vasta e ensurdecedoramente, ressoando por toda a região das estrelas do céu. Que absurdo! Que audácia! A Terra não pode ser insultada. Você ousa insultar a Terra? É você, Rei Sagrado Yale? Agora ele realmente provou ser um quase-imperador, ouvindo Yale insultar a Terra, localizado na Terra do retorno ao vazio. O guardião que guarda os imperadores adormecidos está furioso e sua aura aumenta repentinamente. Um guardião após o outro, transbordando com luz divina, Dão, como se houvesse um halo em torno de sua figura, saiu imediatamente da terra do retorno ao vazio. Como o quase-imperador que dominou o mundo e avançou passo a passo nos últimos séculos. O nome de Yale ressoou por todo o universo. Mesmo esses guardiões reconheceram a identidade de Yale. Cortejando a morte, pensando que provar ser um quase-imperador é invencível? Atreva-se a insultar a terra. Morte! Um tipo de guardião com o rosto coberto por nuvens escuras, como uma divindade descendo ao mundo. Abre suas asas e ataca Yale diretamente. Bum bum bum! Bum bum bum! Uma pressão após a outra pertencente ao reino do Rei Sagrado e ao reino do quase-imperador se espalha rapidamente. Toda a região das estrelas do céu parece tremer neste momento, mesmo o universo do Rei Kang está vagamente turbulento. Muitos poderes da região das estrelas ficaram alarmados e todos voltaram seus olhos, olhando para o reino do retorno ao vazio. Reino do retorno ao vazio, quem se atreveu a provocar? Esses guardiões apareceram. Céus, ele realmente provou o quase-imperador. Morte! Não é à toa que é aclamado como um gênio incomparável ao longo das eras. A velocidade da prova do quase-imperador é tão rápida, ele realmente pensa que provar o quase-imperador é suficiente para enfrentar o reino diretamente? Quando viram claramente a situação em frente ao reino do retorno ao vazio, um após o outro, os especialistas ficaram surpresos. Xuanji secretamente balançou a cabeça, como se já pudesse ver o fim de Yale. Yale já era invencível, observando a ofensiva de muitos guardiões. A expressão de Yale era calma, e ele nem sequer tirou a arma imperial do Dão Extremo, assim que as palavras foram ditas. A figura de Yale vacilou e já havia condensado várias encarnações, atacando simultaneamente os guardiões do reino. A prova do quase-imperador já é invencível, Yale já é invencível, qual é a dúvida? Um grupo de corações Dão quebrados, que se ajoelham tristemente na terra, também são dignos de competir com ele? Mesmo que sejam quase-imperadores, isso não serve. Viajando através da fantasia por 500 anos. Yale pode provar o quase-imperador, não contando com a sorte, mas com força absoluta. Mas contando com pisar nos cadáveres daqueles gênios incomparáveis, ele chegou ao posto de quase-imperador. Dedo de aprisionamento celestial das 8 desolações, lei do caos de combate, grande reverso yin yang.
palma destruidora de Jade que sustenta o céu, uma após a outra, vozes furiosas foram emitidas da boca de cada encarnação de Eiu. O universo agitou-se, como se reunisse as leis das 8 desolações, um dedo gigante como uma prisão celestial. Como a majestade celestial chegando, mirando em um guardião, e a poderes sobrenaturais supremos. Evoluindo muitas grandes artes de matança, como mãos preguiçosas lavando rios de estrelas, evoluindo muitos mistérios e varrendo. Yin e Yang evoluem, purgatório de Senlu, inúmeras técnicas de batalha de poderes sobrenaturais são exibidas simultaneamente. Além disso, a energia sanguínea ilimitada como um oceano desconhecido explode, todo o domínio estelar do céu segue o tiro de Eiu. E constantemente tremendo, aquele fio após fio de poder imperial, ainda mais fazendo com que inúmeras estrelas ao redor se despedacem uma após a outra, transformando-se em pó. Cada punho é como a criação do céu, cada palma é como silêncio, os dedos como pilares celestiais, as técnicas de batalha como ilimitadas. Claramente, Eiu é apenas uma pessoa, mas está forçando muitos guardiões a recuarem repetidamente. Nem mesmo um único golpe de Eiu parecia possível. Mesmo sendo ambos quasi-terra era assim, ainda mais um guardião quasi-terra do sétimo céu. E Eiu estava espancando-os até que jorrassem sangue, cada gota. Parecia conter criação infinita, quebrando camada após camada de espaço, induzindo a evolução de um mundo estelar maravilhoso, chocante e assustador. A centenas de anos-luz da fronteira do reino de Gishu, em algum momento, uma após a outra, figuras apareceram. Os rostos dos poderosos estavam inertes, olhando para Eiu incrédulos, como se não esperassem que Eiu pudesse resistir a todo o reino sozinho. Um suspiro após o outro ecoou de todas as partes do universo. Sim, esses guardiões não lutam há eras, enquanto Eiu alcançou o nível quasi-terra através de batalhas, a experiência de batalha entre os dois já é vastamente diferente, somado ao ímpeto crescente de Eiu, esses guardiões naturalmente, não são páreo, mas é inútil, em breve. Os poderosos já perceberam, embora tacitamente reconheçam a força de Eiu, mas ainda balançaram a cabeça, não otimistas sobre Eiu, não importa o quão poderoso ele seja. Quasi-terra é afinal quasi-terra, como pode se comparar à Terra? Se a Terra no reino de Gishu reviver, com apenas um pensamento, ele pode suprimir Eiu, se depender apenas dessa força. Então é absolutamente impossível sobreviver. Lute, lute alegremente. Com a batalha contínua de Eiu, seu controle sobre o poder do reino quasi-terra aumentou. Todo seu corpo parecia irradiar luz divina infinita, em um curto período de familiarização. Eiu já havia lutado com muitos guardiões mais de dezenas de milhares de vezes. Que legal! Ha ha ha! Que legal! Morram para mim! Quando dominou completamente o poder do reino quasi-terra, os olhos de Eiu brilharam intensamente e ele soltou um rugido baixo. Inúmeras encarnações emitiram uma aura misteriosa neste momento, unindo miríades de leis. As leis convergem, uma grande quantidade de princípios irrompe, como se estivesse varrendo um mar de regras. Ainda mais vasto e ilimitado, como se estivesse movendo o universo. Do outro lado, um poder de combate desconhecido do universo. Um poder aterrorizante irrompeu do corpo de Eiu, e sua aura aumentou novamente neste momento, como se estivesse sublimando ao extremo, brilhante e ilimitado. Miragens de uma camada após a outra de poderes sobrenaturais e táticas de batalha, suprimindo diretamente todos os guardiões. O rei sagrado sangra, o quase-imperador fica gravemente ferido, em um instante. Um grande número de guardiões caíram diretamente, e mesmo o quase-imperador já estava tossindo sangue continuamente, e sua aura estava fraca ao extremo. Suprimindo os poderosos, eu sou o imperador, naturalmente devo suprimir todos os inimigos neste mundo. Terra de ossos desordenados, saia para este imperador, caso contrário, este imperador hoje irá arrasar a terra do retorno ao vazio. O oceano de energia sanguínea, a luz divina é brilhante, e Eiu dá um passo à frente. Um grande número de rachaduras espaciais aparecem debaixo de seus pés, uma voz espessa e imponente, ecoando através do vasto universo, e uma vontade ainda mais crescente, já está travada na terra do retorno ao vazio. Como se no próximo segundo, Eiu fosse completamente arrasar a terra do retorno ao vazio, terra de ossos desordenados. Esta é a antiga terra que secretamente salvou o grande sábio Vanjiu, tentando banhar de sangue o continente Tianyuan, Tianyu. Um guardião quase imperador, segurando seu peito com os olhos cheios de fendas, não terminou de falar.
Já foi explodido em pó por um soco de Yeiu, um quase imperador inútil. Ouse interromper, Yeiu disse friamente, estrondo. No momento seguinte, a terra do retorno ao vazio tremeu violentamente. Antigo, distante, sublime, supremo, como se uma divindade que retornou da antiguidade estivesse se recuperando, apenas um traço de aura saiu da terra do retorno ao vazio. Fez com que todo o universo tremesse neste momento, no escuro, como se houvesse uma vontade suprema. Chegando através do rio do tempo, o corpo verdadeiro ainda não apareceu, mas já nasceram inúmeros fenômenos estranhos. E fez com que inúmeras grandes estrelas do universo e seres nos mundos se prostrassem no chão, como se estivessem recebendo o aparecimento de um dominador. Tianyu, você está cortejando a morte. Uma voz rouca contendo um tom de raiva, ressoou do universo, mesmo que fosse apenas uma voz. Continha antiga e profunda rima dão, como se estivesse ressoando no universo ilimitado, e ainda mais dão. Então evoluiu, terra caótica antiga, ressuscitou. Uma figura turva, como se viajasse através do rio do tempo e espaço. Profundo no universo, mas também parecendo estar em todos os lugares, mesmo que o corpo verdadeiro não chegue. Ainda assim, é possível sentir a aura de terror profunda como um abismo, uma a uma, as partículas de poder da Terra em seu corpo emanando. É quase como assimilar as regras do universo, e até mesmo fazer com que todo o universo gere mistérios na escuridão. Inúmeras criaturas estão respirando com dificuldade neste momento, como se houvesse uma montanha enorme, pressionando seus corações, tornando difícil para eles respirar. Esta é a Terra. A verdadeira Terra. Um quase imperador também ousa desafiar a Terra? O que é humilhação para o céu e a Terra? Um fio do poder deste imperador é suficiente para apagar a humilhação 10.000 vezes. A antiga Terra caótica é como se estivesse olhando para a realidade do rio do tempo e espaço. Aniquilando Yeiu, aquela voz que não continha nenhuma cor emocional ecoou no vasto universo. Transformando-se em calamidade, a antiga Terra caótica não desperdiçou palavras com Yeiu e não tinha nenhum desejo de desperdiçá-las. Um fio de poder da Terra foi diretamente liberado de seu corpo e envolveu Yeiu. A Terra não pode ser insultada. Um quase imperador também ousa tentar desafiar a Terra? Então morra! Bum! O universo treme. E se desfaz em ruínas. Mesmo que seja apenas um fio de poder da Terra, ainda contém um poder terrível e inimaginável. Pode-se ver o vazio desmoronando camada por camada, como se a quietude estivesse constantemente convergindo. É ainda mais transformado em ondas e ondas de caos, e também está cheio de um poder divino que destrói tudo. Onde o poder da Terra passa, tudo retorna ao vazio, como se desencadeasse uma imensidão de nada, e esmaga em direção a Yeiu. Sentindo o poder contido neste fio de poder da Terra, o tempo e o espaço parecem ser apagados sob o poder da Terra, e até mesmo bloqueiam completamente a si mesmos. Yeiu riu levemente, com uma forte intenção de batalha revelada em seus olhos. Então, vamos tentar matar. Yeiu lambeu seus lábios ligeiramente secos, sentindo que estava localizado no espaço do sistema. Os 8 desertos refinando domínios e Yeiu não estavam com pressa para atirar, e ao mesmo tempo, seus olhos estavam cheios de intensa intenção de batalha. Abraçando e encarando o poder da Terra, um imperador que ainda não rompeu o reino, não vale a pena usar armas imperiais extremas. Espírito, soldado, luta. Com uma expressão solene, os lábios de Yeiu se moveram ligeiramente, pronunciando lentamente 3 palavras. Eram precisamente os 9 selos secretos, pelos quais Yeiu viajou 500 anos pelo reino místico. Uma vida inteira de compreensão, combinada com os mantras taoístas de sua vida anterior, e os métodos secretos supremos que ele criou. Ling Jue pode fazer o poder de combate aumentar constantemente, o guerreiro. Tudo pode ser transformado para seu próprio uso, pode manipular todos os tesouros do mundo, o lutador. A palavra zero entra no corpo, o ímpeto aumenta repentinamente, com a bênção da palavra Lin. Inúmeras estrelas transformadas em pó, condensadas em uma alabarda de batalha estelar, caem nas mãos de Yeiu. A palavra Dou suprime, como se miríades de fenômenos estivessem passando, um alienígena estende a mão. Na luz fria, como se houvesse um longo rugido de dragão prateado, o poder da Terra foi instantaneamente exterminado. Sem hesitação, a figura de Yeiu vacilou e apareceu diante da Terra dos ossos caóticos. A alabarda de batalha em sua mão foi balançada novamente, como se estivesse dividindo o céu e a terra, cortando diretamente para a Terra dos ossos caóticos.
O poder da Terra de um domínio estrangeiro também quer conquistar os ossos caóticos locais. É melhor você deixar o local, quebrar o vento e lutar. A voz era alta, como um trovão celestial. Como se o céu estivesse caindo, o estrondo ressoou, vasto e ilimitado. Bum! Um estrondo que transcende a realidade, uma explosão desconhecida. Em um instante, este universo pareceu aniquilado, como se todas as coisas retornassem ao vazio. A área onde Eiu e a Terra dos Ossos Caóticos estavam localizados entrou em colapso direto, com uma grande quantidade de fluxo de ar caótico. Já é uma onda gigantesca, sob o ataque total de Eiu, ele quebrou diretamente o universo, fazendo com que os dois entrassem em uma área de universo diferente, ou melhor dizendo, a área do Mar do Caos, e a Terra dos Ossos Caóticos, que enfrentou diretamente o ataque total de Eiu, foi pega desprevenida. Foi diretamente abalada e seu brilho de Yuan divino ficou fraco, e até mesmo o Yuan divino voou para trás. Vocês estão todos assistindo ao show aqui? Será que vocês realmente querem que eu deslacrar agora? A terra proibida do retorno ao vazio inigualável, uma prosperidade, uma perda, todas as perdas. Um mero quase imperador também ousa ser tão arrogante e presunçoso, por que vocês ainda não agem rapidamente? Ajudem-me a suprimir este demônio juntos! Uma voz fria contendo extrema raiva foi emitida do Yuan divino, suprimindo as terras ósseas caóticas, invocando a intenção de cortar o vento, suas palavras mal haviam terminado. Em um instante, a majestade aterrorizante dos céus varreu, e uma torrente limitada de dádivas divinas surgiu, acompanhado por uma energia afiada, luzes de tesouros divinos e muitas outras imagens, flutuações desconhecidas e reviravoltas. Uma após a outra, figuras vagas e supremas apareceram no universo. Os terrenos surgiram, projeções restauradas, tum, tum, tum. O poder da Terra era como o mar, o poder divino era vasto, aquele gigante. O poder da Terra convergiu, inesperadamente fazendo todo o universo tremer de forma desconhecida. As regras dos 3.000 grandes caminhos estavam todas projetadas no céu, como se tremessem de forma desconhecida. Vasto, vasto, vasto. Denso, narrativo, gancho e... Todos pareciam, neste momento, repentinamente mover o selo das terras ósseas caóticas. Terras da Terra plana, terras da lei da guerra, terras da estrela do norte. Terras do abate supressor, aparentemente 5 terrenos inteiros. Um céu e um quase imperador realmente forçaram os terrenos a esse ponto. 5 terrenos apareceram simultaneamente, apenas para suprimir o céu. Que pena, mesmo que seu poder de batalha seja incomparável. Você não deveria ter inflado tanto assim, antagonizando os terrenos. Os terrenos estão chegando. Como o céu pode resistir? Um especialista, com a mente tremendo, o couro cabeludo dormente, todos respirando uníssono e mostrando horror, ninguém esperava que Ia pudesse ser tão poderoso, capaz de forçar os terrenos a esse ponto, mas vendo a situação atual, muitos especialistas ainda estão balançando a cabeça repetidamente, não acreditando que Ia tenha qualquer poder de resistência diante dessa situação. 5 terrenos surgiram, mesmo que não cortem o vento, como um quase imperador pode ser um inimigo. Ia certamente morrerá. 5 terrenos, Ia murmurou, sorrindo, e o sorriso fez os 5 terrenos. Todos franziram a testa ligeiramente, um pouco perplexos, sem saber por que Ia, neste momento, ainda conseguia sorrir, sob o olhar de muitos olhos, e levantou a mão em direção às relíquias do vazio. Com um pensamento, conectando-se obscuramente com a bandeira do purgatório dos 8 ermos localizada no espaço do sistema, em um instante, o universo mudou drasticamente. Chamas demoníacas se elevavam, a aura maligna era como um mar. Uma alabarda que parecia um dragão negro espiralando, com uma intenção de destruição e convulsão, foi lentamente puxada do vazio por Yue. Quando a alabarda apareceu, o espaço ao seu redor tornou-se viscoso, e até o tempo pareceu parar de funcionar. Uma pressão aterrorizante espalhou-se continuamente em todas as direções, e as estrelas no céu tremeram neste momento. O brilho das estrelas era ainda mais turbulento e estrondoso, como se não pudessem suportar o terrível poder contido na alabarda do purgatório das 8 desolações. As regras dos 3.000 grandes daos manifestaram-se, uma após a outra, e a ordem divina do reino divino pairava alta no céu. Localizada no meio, uma sombra de alabarda que exala chamas negras pairava, como se iluminasse todo o universo. Como se estivesse acima de todos os daos, a alabarda do purgatório das 8 desolações apareceu no mundo. Essa aura, uma arma imperial suprema apareceu no mundo,
uma nova arma imperial suprema. Em um instante, localizados em todos os cantos do universo, as antigas existências que estavam originalmente seladas ou empoeiradas foram todas despertadas pela alabarda do purgatório das 8 desolações. Pares de olhos atravessaram o vasto céu estrelado, olhando para Yuye, e fios de aura espreitavam em todos os cantos do universo. Ondulando como uma maré, a alabarda do purgatório das 8 desolações já apareceu, alarmando diretamente todo o universo. O domínio celestial realmente tem uma arma imperial suprema? Os olhos das 5 divindades da Terra se condensaram, e suas expressões tornaram-se feias. O dão do vazio, mesmo muitas terras, não tem uma arma imperial suprema. Uma arma imperial suprema é comparável à Terra, e isso não é apenas uma maneira de falar, mas para romper completamente o selo. Lute com este imperador, ou role para fora deste imperador. Hoje, este imperador irá definitivamente massacrar a Era do Caos. Os olhos de Yuye brilharam. Os 5 imperadores supremos gritaram friamente. Se fosse originalmente, Yuye não tinha certeza se ele poderia lutar contra a Terra, mas quando a alabarda do purgatório das 8 desolações entrou em suas mãos, Yuye já havia entendido. Ele também pode ter certeza, a Terra, desde que não tenha uma arma imperial suprema. Mesmo que seja a Terra, ele pode lutar, até mesmo suprimi-la. Amigo daoísta, existe algum mal-entendido aqui? Olhando para Yuye segurando a arma imperial suprema. A divindade da terra niveladora silenciosamente retirou sua pressão e disse com uma expressão amável e alegre. Assim que essas palavras saíram, o universo ficou chocado, uma após a outra, as potências abriram suas bocas, e seus cérebros pareceram zumbir. Todos respiraram fundo, inacreditavelmente, a terra se rendeu. Em eras incontáveis, esta é a primeira vez que a terra imortal amolece. Um quase-imperador realmente fez a terra imortal amolecer. Que mal-entendido! A terra selvagem ancestral está ligada a traidores da raça humana, conspirando para destruir o continente celestial. Usar a fonte de vida de bilhões de membros da raça humana no continente celestial para se nutrir é o mesmo que nascer da raça humana. Desperdício pairando sobre a raça humana, sorte. Yuye zombou. A terra imortal ficou em silêncio por um momento. Todos estavam secretamente amaldiçoando em seus corações. Droga, é essa supremacia racial de novo. Por que a raça humana sempre produz idiotas que ignoram tudo por sua raça? Que crença louca! Eles simplesmente não conseguem entender a fé, quanto a serem enterrados juntos. Haha, desde que este imperador fez sua estreia, ele experimentou inúmeras batalhas de vida ou morte. Se eu tivesse medo, não estaria aqui hoje. Por que temer a morte do corpo e a extinção da alma? Contanto que seja glorioso, a vida deste imperador vale a pena. De qualquer forma, este imperador é apenas um quase-imperador. Se eu puder arrastar vocês, que provaram a terra imortal para baixo e evitar o desastre de massacre que surgirá no futuro, este imperador ficará satisfeito. Este imperador ousa lutar. E vocês, ousam? Vão! Yuye riu alto, seu poder parecendo engolir montanhas e rios. Ele era ainda mais heróico e vasto. Sua intenção de batalha era como fogo e fumaça, e até manifestava ilusões de bestas divinas. Elas rugiam constantemente, como se estivessem ansiosas para lutar. É sério. As expressões dos 4 imperadores, Imperador Celestial da Terra Plana e outros, ficaram ligeiramente sérias. Um quase-imperador não é assustador, mas um quase-imperador com uma arma imperial extrema é diferente. Eles sobreviveram até hoje, apenas para se tornarem deuses. Por que eles estariam dispostos a lutar até a morte com Yuye? Caso contrário, a Terra Plana não teria flutuado. Depois de pensar um pouco, os 4 imperadores tomaram uma decisão em seus corações. Que piada! Quem Tiandi pensa que é? E daí se ele tiver uma arma imperial extrema? Pensar assim. A terra selvagem ancestral zombou incessantemente. Ele estava prestes a bater palmas e deixar os outros ressuscitarem com ele, mas antes que pudesse terminar de falar, a expressão da terra selvagem ancestral ficou verde, e as palavras inacabadas foram engolidas de volta. Porque as outras terras da mente fugiram. Sim. Fugir, ao ouvir, não era que eu queria lutar com eles até a morte, mas sim que estava procurando a terra do caos antigo. Não houve hesitação, ele se virou e foi embora. Quanto a ser ridicularizado por Yeiu e perder a face. Como eles se importariam? Se se importassem com a face, não teriam desistido de tudo, se escondendo no reino e selando a si mesmos. Contanto que pudessem sobreviver, com o tempo, quem ainda se lembraria de sua perda de face?
A vida, isso é o mais importante. Você. Espere. A terra do caos antigo amaldiçoou. Sob raiva, ele ficou estupefato, incapaz de falar. Aqueles que amam o conhecimento já rolaram para fora. Caos antigo, você mesmo vai romper o selo. Ou este nativo vai te espancar até você romper o selo. Como uma terra, não deixe todo o universo ver sua piada, certo? Mostre a majestade que pertence a uma terra, a dignidade que pertence a uma terra. Lute com este nativo. Os olhos de Eiu brilharam e ele disse em voz baixa. Diferente do mundo de lazer, o mundo de fantasia é inerentemente nascido para a batalha, lutando até o supremo. A melhor maneira de aumentar a força e o cultivo é lutar. Lutar constantemente. O que permitiu a Eiu alcançar o nível de quase imperador em apenas 500 anos. Foi lutar, pisando nos cadáveres dos orgulhosos filhos do céu de miríades de raças, dos gênios monstruosos. Passo a passo, ele chegou até hoje. Se pudesse lutar com uma terra, isso seria para seu aprimoramento. Certamente seria muito grande, certo? E Eiu lambeu seus lábios um pouco secos. Já estava ansioso para tentar. Ouvindo as palavras de Eiu, sentindo a intenção de batalha de Eiu, a terra do caos antigo caiu em silêncio. No momento seguinte, o jardim divino que selava a terra do caos antigo começou a apresentar rachaduras, uma após a outra. À medida que as rachaduras se tornavam cada vez mais numerosas, aquela aura rica da terra já havia se espalhado para um lado do mar do caos, como se fossem leis divinas, congelando até mesmo os domínios divinos ao extremo. Não apenas o mar do caos, mesmo com a barreira da parede de cristal, todo o universo de fantasia começou a tremer levemente. Mesmo as criaturas nas incontáveis estrelas do universo vagamente perceberam que uma terra estava ressurgindo. Com a quebra do jardim divino, com o terreno se tornando cada vez mais imponente. Apenas um jovem de cabelos brancos com um chifre na cabeça e algumas escamas no rosto saiu do vazio passo a passo. Esta é a terra dos ossos caóticos. A terra dos ossos caóticos foi forçada por Eiu a se arriscar completamente. Então, use a essência da vida de um quase imperador para compensar esta recuperação. A essência da vida de um quase imperador, e uma arma imperial do Dom Supremo é suficiente para compensar as perdas locais. Se soubessem que tipo de preço seria mobilizar a terra, terra dos ossos caóticos. Não pode ser insultada. Mate Mushi e Eiu. A terra dos ossos caóticos rugiu em voz baixa, evoluindo para a Avenida da Matança. Um poder aterrorizante começou a se recuperar. A terra dos ossos caóticos atacou diretamente Eiu, causando estragos nos ossos. Incapaz de resistir, a terra dos ossos caóticos soltou um rugido baixo e executou um selo com as mãos. Como se uma antiga fornalha infernal se rendesse, e um grande número de regras e rimas divinas evoluíssem. Várias matanças evoluíram para miríades de fenômenos, correndo diretamente para Eiu, como se contivessem o poder da destruição de bilhões de estrelas. Segredo de caça. Enfrentando uma terra completamente recuperada. Eiu naturalmente não teria nenhum bairro pequeno ou descuido, vendo que a terra dos ossos caóticos já havia atacado. Eiu também não se conteve e usou diretamente seu segredo de vida, atacando com todas as suas forças. O segredo de caça pode se transformar em inúmeros avatares. Quanto mais avatares evoluem, mais baixo é o poder de combate de cada avatar. Se evoluir dentro de 10 avatares, cada avatar, todos podem ter 90% do poder de combate do corpo principal. Uau! A figura treme. 9 avatares apareceram ao lado de Eiu. Cada um deles já alcançou o ki de um quase imperador e tem um charme antigo e profundo. Imprevisível. Segredo de supressão. Segredo de supressão. Pode transformar todos os métodos do mundo em uma formação. E pode sobrepor várias formações, constantemente adicionando bênçãos. Uau! A runa do dom da supressão evoluiu para uma série de impressões divinas, conectando Eiu com cada avatar, vagamente visível. Há ouro, madeira, água, fogo, terra e até mesmo caos, yin e yang e outras intenções de dom evoluindo. Em um instante, 10 pessoas iniciaram a formação, envolvendo diretamente, bloqueando a terra dos ossos caóticos. Segredo de navegação. Segredo de caça. 9 segredos da autoconsciência, ação autoconsciente, velocidade inigualável, rápido ao extremo, até mesmo capaz de reverter o rio do tempo, os 9 segredos da autoconsciência. Deduzindo o passado e o futuro durante a batalha. Ainda mais capaz de prever a trajetória do oponente, prever o ataque do oponente, e até mesmo bloquear suas falhas.
O segredo da conexão autoconsciente. Todas as leis como uma fornalha, qualquer energia pode ser transformada para seu próprio uso, suprindo incessantemente seu próprio consumo. Os 9 segredos da autoconsciência são poderosos, mas também consomem muito. E o segredo da conexão autoconsciente é o núcleo da operação dos 9 segredos da autoconsciência, mate. A alabarda de batalha brande. O segredo da supressão autoconsciente adiciona a divindade limitada, como se carregasse a destruição de demônios e a pacificação do caos com mistérios infinitos. Vagamente visível, inúmeros mistérios nascem e são destruídos durante a batalha. Yu está profundamente escondido sob a bênção do segredo da ação autoconsciente, já sem sombra, e ainda assim onipresente. O segredo da inteligência autoconsciente abençoa o poder de combate. O ímpeto assustador continua a aumentar, o segredo da luta autoconsciente evolui todas as leis do mundo. Inúmeras grandes avenidas de matança, poderes divinos e segredos evoluem constantemente, e a energia perdida e consumida. Sob a operação do segredo da conexão autoconsciente, parece que na superfície do corpo de Yu, um buraco negro após o outro evolui. Uma grande quantidade de energia caótica é engolida por Yu, rapidamente transformada em suprimentos. Enfrentando os ataques infinitos de Yu, a Terra Antiga caótica foi pega de surpresa por um momento. Mesmo com os muitos anos de experiência de batalha de Shen Feng, está lentamente se recuperando, mas ainda é difícil resistir minimamente, apenas em um curto período de tempo de alguns segundos. Yu já lutou com a Terra Antiga caótica mais de 10.000 vezes, todo o mar do caos. Parece estar de cabeça para baixo por causa dos dois, e a Terra Antiga caótica já foi suprimida ao extremo por Yu. Cada onda de choque aterrorizante libera uma grande quantidade de vento, fogo e água da Terra. Inúmeros mundos nascem por causa dos dois, e são destruídos sob a batalha dos dois. Rugido, à medida que a batalha continua. A experiência de batalha da Terra Antiga caótica se recupera totalmente, vendo que ele realmente não consegue resistir a Yu. A Terra Antiga caótica solta um rugido de raiva, ignorando o consumo de sua vida, levando seu próprio Dawnfruit da Grande Avenida. Operado ao extremo, eu sou a Terra, a palma da mão controla o coração do céu, controlando o Dawnfruit da Grande Avenida da Terra. Meros mortais, como ousam resistir a este Deus? Suprimindo esta Terra. O rosto de Yui era indiferente, como o de um Deus, altivo e distante. Olhando de cima para a Terra caótica, ele pronunciou o segredo que permite que suas feridas se recuperem rapidamente, e até mesmo restaura sua essência, energia espiritual auge num instante, tornando-os quase imortais. Mesmo que seu corpo seja destruído, restando apenas uma gota de sangue. Contanto que sua vontade não se extinga, ele pode reviver imediatamente. A luz da vida nasceu, e um brilho verde passou por Yui, restaurando instantaneamente suas feridas ao estado original. Lin, Bing, Dou, Zi, Ji, Zen, Lai, Zai, Qian, Xing, 9 palavras unidas, com um olhar distante. Sons maravilhosos são proferidos, e runas arcanas evoluem ao redor de Yui. Seu ímpeto atinge o ápice. Alcançando o extremo, ruína óssea, você deve morrer. O poder aterrorizante atinge o extremo neste momento, num instante. A expressão de ruína óssea mudou drasticamente. Nada bom. As pupilas de ruína óssea se contraíram. Seu altar espiritual vibrou violentamente, como se pressentisse uma catástrofe, apresentando cenas horripilantes. Presságios sinistros surgiram. Um perigo, um grande perigo. O perigo de cair. Sua mente tremeu, e ruína óssea, subconscientemente. Quis escapar. Não posso fugir. Não posso escapar. Fugir agora só resultará numa morte mais rápida. No momento em que seu instinto o impelia a fugir, ruína óssea controlou seu corpo à força com sua própria vontade. Sua expressão já havia se acalmado completamente. Como poderia alguém que se tornou o único a alcançar o dão numa era? Ruína óssea, ser realmente um idiota? Fugir durante uma batalha. Sem dúvida, abandonar toda a defesa, esperando que o inimigo o mate. Que tolice! Isso é imprudência. Isso é imprudência. Mesmo que eu caia nesta batalha, vou deixar você saber o que é um Deus. Mordendo os dentes. Ruína óssea se decidiu e olhou furiosamente para Yui, dizendo, num instante. O ímpeto no corpo da Terra dos Ossos Caóticos aumentou repentinamente, seguido por seu rosto rapidamente envelhecendo, e sua aura exalando uma rima de decadência. Deixe você ver como a Terra dos Ossos Caóticos merece seu nome.
Talvez confrontando a vida e a morte, a Terra dos Ossos Caóticos já tenha renunciado à vida e à morte. O comportamento retornou àquele antigo, suprimindo uma era da Terra, olhando para Eiu. A Terra dos Ossos Caóticos gesticulou com as mãos e disse palavra por palavra, destruição dos ossos caóticos. HMPH, os dois explodiram com seus ataques mais fortes simultaneamente. Como isso é possível? Um quase-imperador realmente está espancando a Terra? A Terra dos Ossos Caóticos está completamente revivida. Na verdade, nem consegue resistir a Tianyu? Esses especialistas originalmente escondidos no vazio do universo não estão mais escondidos, e figuras aparecem em todos os lugares do universo. Vendo Eiu e a Terra dos Ossos Caóticos lutando, os olhos dos muitos especialistas estão chocados e curiosos. Eles não esperavam que Eiu fosse tão poderoso. Tianyu não é a Terra, mas superou a Terra. Isso chocou essa pessoa. Muitas terras antigas em vários reinos mudaram suas expressões, e seus olhos estavam extremamente solenes, com até um toque de medo em seus olhos. Parece que um resultado está prestes a ser decidido. Um quase-imperador realmente pode suprimir a Terra? Em eras antigas, quando Tianyu, um gênio tão demoníaco, apareceu, mesmo o imperador humano de milhões de anos atrás, seria difícil se comparar. Quem pode vencer? Vendo Eiu e a Terra dos Ossos Caóticos começando a usar seus grandes movimentos, muitos especialistas prenderam a respiração e prestaram atenção imediatamente, olhando fixamente para os dois. Destruição, aniquilação, vazio. Eiu e a Terra dos Ossos Caóticos explodiram com seus ataques mais fortes simultaneamente. Todo o mar do caos pareceu, neste momento, ser envolvido por uma cortina negra, como se toda a luz e toda a cor desaparecessem neste momento, transformando-se em silêncio. Até mesmo todas as grandes avenidas e regras, tudo pareceu se dissipar neste momento, mesmo estando localizado em um reino. As antigas existências nos tronos da Terra tinham dificuldade em usar o sentido divino para se aproximar da luta dos dois, na área do mar caótico. O terror das flutuações de energia, um leve toque, faria o coração palpitar. Muitos dos mais fortes abaixo do reino da Terra, não aguentando a impaciência, inconscientemente, liberaram o sentido divino. No entanto, antes mesmo de se aproximarem, soltaram um gemido abafado, suas auras tornando-se fracas. Quem é? Esse pensamento passou pela mente de todos. Afinal, quem é? Yu Ye? Ou Luangu? Ele. Nesse momento, passos pesados soaram um após o outro. No mar caótico, na fronteira com o universo, uma figura saiu gradualmente, vestida de branco como a neve, destacando ainda mais a marca entre as sobrancelhas. Bonito, como se fosse uma obra da natureza, roubando a criação do céu e da terra, corpo ereto. Cada centímetro parece perfeito ao extremo, e ainda mais capaz de fazer as pessoas sentirem claramente o poder destrutivo da terra e do céu contido nele. Não é Yu Ye. Quem mais seria? Desabamento da Terra. Desabamento da Terra. Desabamento da Terra. O purgatório dos 8 ermos quase caiu. Uma gota após a outra de sangue caiu sobre as palavras. Todo o universo pareceu congelar neste momento. Seja a Terra, ou o Rei Santo, o Grande Santo, todos neste momento respiraram em uníssono, mesmo que tivessem alguma previsão em seus corações, mas ao verem que o aparecido era Yu Ye, todos ainda estavam com o cérebro em branco. Como se não esperassem, daqui para frente, 10.000 anos, antes do meu falecimento. Quem ousar planejar contra o povo humano, quem ousar invejar o povo humano, morre. Luangu é o primeiro, minha esperança, também é o último. Quem ofender meu povo humano, deve ser morto. Não é um grão de universo. O som era como um trovão, vasto e ilimitado, o olhar de Yu Yu passou. Era como encarar todo o universo, cada som era ensurdecedor, cada som era brilhante e glorioso. Neste momento, apenas a voz de Yu Yu ressoou por todo o universo. Hoje, Yu está determinado a prestar serviço meritório à raça humana. Estrondo! Estrondo! O universo treme. A chuva de sangue surgiu, chuva de sangue ilimitada caiu do universo, incontáveis estrelas. Todas estavam envoltas em chuva de sangue, e havia um coro de lamentos que ecoava pelos céus, como se o céu estivesse chorando. O universo está tremendo, despedindo-se desta vasta terra, 3.000 regras do grande Dão em. O vasto céu estrelado se manifesta, cada regra do grande Dão evolui.
o significado divino dos miríades de fenômenos, e então eles desaparecem sucessivamente. É como entrar em colapso e fragmentação, localizado acima das 3.000 regras do grande Dão. Uma série de imagens borradas piscaram uma a uma, exatamente. A Terra antiga e caótica, do fraco ao ressurgimento, conquista todas as direções. A imagem desta Terra alcança o fim, é Yu Yu. Empunhando a alabarda de batalha, ele aniquilou completamente a Terra antiga e caótica. Com isso, o último vestígio da Terra antiga e caótica permanece neste universo. A impressão desapareceu completamente, a Terra caiu, o universo lamenta em conjunto. Mas sob o que Yu Yu fez, foi bastante apropriado. Yu está matando a Terra. Para a raça humana comemorar, todo o universo continua a tremer, realmente como se estivesse para a raça humana. Outro ser supremo nasceu, e geralmente celebra, antes que este local morra. Quem ousa agir precipitadamente não morrerá, e assim por diante, todos vocês dão bem. Eu me escondo no reino, não deixe este local depender de matar a Terra. Passo a passo, realmente incomparável, em uma risada exuberante. Yu Yu se virou e foi embora, sua figura se transformou em nada, desaparecendo completamente. Do universo, o reino da morte, o universo do reino da morte. Ainda com respeito, todos os especialistas sem exceção, todos pareciam atordoados. Como se não esperassem que um grande ser caísse assim. Um quase grande ser realmente conseguiu matar um grande ser. Arrogante, realmente arrogante, todos os grandes seres. Depois de ouvirem as palavras de Yu Yi, suas expressões se tornaram extremamente feias, desde os tempos antigos. Os verdadeiros grandes seres sempre estiveram no auge do universo, mesmo eles. Se cortando e selando suas fontes divinas, ainda mantêm o nome de grande ser. Assustando o universo, no entanto, hoje. Na verdade, existe um quase grande ser clamando tão descaradamente por matar um grande ser, aniquilando um grande ser. Até mesmo pisando nos ossos de um grande ser para provar o ápice. Quão arrogante é isso? Quão presunçoso é isso? Mas ninguém se levanta para refutar. Ninguém repreende Yu Yi, o quase grande ser, Yu Yi. Desde o grande santo, o reino do rei santo, até o grande ser. O tributo supremo, o nome de Yu Yi, neste momento. Neste dia, seu poder sacode o universo, sua fama se espalha pelos céus. Nas profundezas do universo, em uma área próxima ao mar do caos, em um domínio estelar da morte. Yu Yi está sentado de pernas cruzadas em uma estrela solitária e grande, a alabarda do purgatório dos 8 ermos. Já foi colocada por Yu Yi em seu dantian para nutrir, seus olhos ligeiramente fechados, as inúmeras cenas desta batalha. Passam uma a uma pela mente de Yu Yi, uma grande quantidade de percepções inundam seu coração, fazendo com que o corpo de Yu Yi emita ocasionalmente uma grande quantidade de princípios e rimas misteriosas. O grande ser é realmente digno de ser chamado de grande ser, a batalha com o grande ser trouxe muitas percepções. Até mesmo a base para romper para o primeiro nível do reino quase grande ser já está solidificada, esperando por este recesso. Certamente será capaz de romper para o segundo nível do reino quase grande ser, depois de apreciar e organizar. Yu Yi, que havia terminado de entender, abriu os olhos novamente, um brilho brilhante brilhou em seus olhos. Noite chuvosa murmurou para si mesmo, o caminho do cultivo, não importa qual grande reino seja. Todos têm 9 céus de divisão. O primeiro céu é o mais baixo e o 9º céu é o mais alto. Mesmo um quase imperador não é exceção. No entanto, diferente de outros reinos. O estado de quase imperador, como diz o ditado, é apenas uma transição para romper com o grande imperador. Portanto, mesmo que você alcance o 9º céu do reino de quase imperador, se o coração do céu ainda não tiver sido nutrido, então não importa o que aconteça, você não poderá romper para o reino do grande imperador. Este ponto não precisa ser dito muito. Grande imperador, de fato, todo o corpo é um tesouro. Devo sair do isolamento e procurar mais alguns problemas do grande imperador. Dessa forma, não seria possível romper para o 9º céu do reino de quase imperador no menor tempo possível. Se for assim, mesmo sem a ajuda de armas imperiais do Dão Extremo, eu também posso lutar contra o grande imperador, ou mesmo suprimir o grande imperador, com um ligeiro suspiro. Nos olhos de Noite Chuvosa, parecia haver uma grande luz divina brilhando, hesitando repetidamente. Ele ainda balançou a cabeça. Esqueça. Sem um motivo. É melhor não ir e ser essa pessoa morta. Caso contrário, isso provocaria a raiva pública.
um grande número de grandes imperadores. Se recuperassem, então ele estaria condenado. Primeiro, vou me isolar. Expirando um suspiro de ar, Noite Chuvosa fechou os olhos e começou a cultivar. No cultivo não há anos, o esquecimento é a passagem de longos anos. No domínio do coração morto. Noite Chuvosa, que estava em isolamento há vários anos, ainda estava sentado em cima da grande estrela. Mesmo que vários anos tivessem se passado, este domínio do coração ainda estava tão morto e monótono, como se estivesse imutável. Nenhuma mudança havia ocorrido. De repente, Noite Chuvosa abriu os olhos abruptamente. Como uma baleia absorvendo água, ele respirou fundo. Em um instante, em todo o domínio do coração, a energia espiritual convergiu loucamente em direção à Noite Chuvosa. A energia espiritual de todo o domínio do coração estava vazia neste momento. Tudo foi engolido e refinado por Noite Chuvosa. Um estrondo invisível ecoou do corpo de Noite Chuvosa. Seu ki e sangue pareciam ter evoluído para um fogão, emitindo um calor infinito. Visto de longe, Noite Chuvosa parecia um grande sol, brilhando no céu estrelado. Inúmeras estrelas dançavam desordenadamente, e muitos encantos do Dão flutuavam. Além disso, nuvens escuras se espalhavam, raios de sol brilhavam intensamente, misteriosos e profundos, com inúmeras ocorrências nascendo e então destruídas ao redor do corpo de Ieil. Era como evoluir, o mistério de todas as coisas na floresta, um pensamento. Todas as imagens desapareceram em silêncio, e Ieil lentamente se levantou, a força de seu corpo físico, entre o movimento e a quietude. Era para fazer o espaço vazio ao redor entrar em colapso camada por camada, e um grande número de fendas espaciais imediatamente apareceu ao lado de Ieil. Quase imperador reino segundo o céu, retirado por vários dias. Concluído o avanço, pai, atravessando o mundo de fantasia por vários anos. O mestre já é famoso no mundo do cultivo, domínio estelar do firmamento, estrela da Ursa Maior, o reino secreto da terra da Ursa Maior está prestes a ser aberto. O mestre encontrará o filho do destino no reino secreto da Ursa Maior. Por favor, o mestre sobreviva nas aventuras do reino secreto do filho do destino. Recompensa de sucesso. Pacote de presente de avanço. Quanto maior a taxa de conclusão da tarefa, mais rica será a recompensa do pacote de presente. Neste momento, um som de prompt do sistema mecânico soou nos ouvidos de Ieil. Os movimentos de Ieil pararam. Sua expressão não mudou nem um pouco. Que diabos? Este sistema quebrado está emitindo tarefas novamente. E, filho do destino? Ele não já matou aquele filho do destino, o Gyu? Então dizer, existe um novo filho do destino? Reino secreto da Ursa Maior, eu me lembro. Este é o reino secreto que eu visitei quando meu cultivo estava no reino do Mar do Dão. O espaço do reino secreto é o mais alto. Só pode acomodar monges abaixo do reino do refinamento do espírito. Lembrando um pouco, Ieil lembrou a situação deste reino secreto da Ursa Maior. Então ele caiu em profunda contemplação. Então, ele é um gigante no reino do quase imperador. Como entrar no reino secreto que só pode ser entrado abaixo do reino do tesouro divino? Felizmente, eu sou um quase imperador. Um sorriso passou pelos lábios de Ieil. Ele é um quase imperador majestoso. Por que se preocupar tanto em entrar em um reino secreto? Ao contrário da última vez com Wang Yu, Ieil não planeja seguir as regras. Este sistema de cachorro já chegou 500 anos atrasado, se ele ainda ouvir honestamente as palavras do sistema. Não seria em vão ser um quase imperador. Que tipo de filho do destino será desta vez? Apenas certo. Aproveite esta oportunidade para entender profundamente o que é esse sistema. Seus olhos são profundos. Depois que Ieil beliscou seus dedos para deduzir por um tempo, ele ficou na grande estrela e olhou para uma direção no universo. Ainda faltam algumas horas para a abertura do reino secreto da Ursa Maior, o tempo é suficiente. Sendo assim, vou primeiro a um lugar, dei a ele uma arma extrema da Terra. Mas como Yu Ye, que sobreviveu por 500 anos no mundo do Anel Misterioso, poderia realmente confiar neste sistema? Quem sabe? Qual é a situação desse sistema? Existe alguma conspiração? Se fosse quando eu acabei de transmigrar, ativar o sistema seria bom, e para um crescimento constante, a ajuda do sistema é realmente necessária. Quanto agora, para Yu Ye, este sistema não é tão importante. Primeiro, vou determinar a situação deste sistema, e então ir ao reino secreto da Ursa Maior. Não é tarde demais. Por coincidência, já faz muito tempo que não o vejo. Uma bela silhueta surgiu em sua mente. Yu Ye deu um passo à frente e partiu rasgando o vazio. Uma floresta de pessegueiros.
Os osmantus exalam a fragrância de flores de pessegueiro e osmantus, reino dos deuses e demônios, o mais misterioso do universo de fantasia. Ou melhor, um dos reinos de fronteira. Ele está localizado no sul do universo, perto do fim do universo no Mar do Caos. Ao contrário de outros reinos, ainda há pessoas que entram para se aventurar e procurar oportunidades, mas no reino dos deuses e demônios, ninguém se atreve a entrar, nem mesmo o grande imperador. Desde os tempos antigos, todos aqueles que entraram no reino encontraram a morte. Entre eles, não faltam aqueles no reino do grande imperador. Seu nome é Deuses e Demônios, o que significa enterrar deuses e demônios. A partir disso, pode-se imaginar o mistério e o terror do reino dos deuses e demônios. Com o tempo, o reino dos deuses e demônios se tornou uma verdadeira existência proibida, mesmo dentro de dezenas de milhares de anos-luz de onde ele está localizado. Ninguém se atreve a pisar nem um pouco. Ao longo de incontáveis anos, aquele que pisou no reino dos deuses e demônios e não morreu. Havia apenas uma pessoa, Yue, em frente ao reino dos deuses e demônios. Olhando para a névoa negra fraca que emanava na frente, contendo a aura da aniquilação de miríades de leis, a cena de Yue entrando no reino dos deuses e demônios da última vez surgiu na mente de Yue. Inconscientemente, ele ficou um pouco emocionado. Se eu não tivesse entrado no reino dos deuses e demônios, eu provavelmente não teria as conquistas de hoje. Mesmo que eu pudesse provar ser um quase imperador, isso seria milhares de anos depois. 200 anos atrás, Yue, cujo cultivo atingiu o reino da escada celestial, foi perseguido por poderosos clãs. Acidentalmente caiu em uma turbulência espacial. Quando ele acordou, descobriu que ele já havia aparecido no reino dos deuses e demônios. Foi essa experiência que estabeleceu a base imortal de Yue. Para que Yue realmente ascendesse aos céus e suprimisse as 10.000 raças por 200 anos, chocando todos os lados, pisando em incontáveis ossos mortos, finalmente alcançando o reino de quase imperador, eliminando distrações. Yue deu um passo à frente, entrando no reino dos deuses e demônios, passando pela miragem de Bomo. As imagens diante de seus olhos mudaram rapidamente, e no momento seguinte, Yue apareceu em uma escuridão. E em um mundo silencioso e sombrio. Olhando ao redor, o céu estava sombrio. O chão estava amarelado. Este mundo era como se estivesse apodrecendo. Até mesmo as árvores estavam vermelho escuras. Envolvido por listras vermelho sangue, o ar estava cheio de desgraça e intenção assassina. Como se dar um passo pudesse levar à morte repentina a qualquer momento. Senhor, Yue está aqui para uma visita, implorando para vê-lo. Respirando fundo, Yue falou em voz alta de um palácio. Assim que as palavras foram ditas, ondas de ondulações espaciais apareceram ao redor de seu corpo. Sem resistência, Yue foi imediatamente engolido pelas ondulações espaciais. Uma cachoeira distante, como um rio celestial, caindo do céu e correndo incessantemente. Exalando o charme do Dão, fios de energia caótica entre o céu e a terra se transformaram em energia espiritual. Como se transformasse em líquido, apresentando uma névoa espiritual fraca, localizada no centro da árvore espiritual. Um mar de flores soprando com ventos sombrios. Uma cabana de palha está erguida no mar de flores, com uma rima extremamente reversa. Olhando ao redor, este mundo é como um país das fadas disfarçado. É realmente como entrar em um paraíso. No entanto, se alguém olhar para fora da floresta, será descoberto que fora da floresta está cheio de uma grande quantidade de energia caótica furiosa. Existem inúmeras leis que parecem estar distorcidas e em tumulto. Cada vez que uma runa aparece, contém uma sensação de caos e destruição. Existem até projeções de um mundo após o outro nascendo e morrendo. Há também galáxias apodrecendo e velhas estrelas nascendo, e até mesmo um universo após o outro sendo destruído. É como se esta área, sendo a única existência cheia de vitalidade, fora da área, contém inúmeras intenções assassinas. Mesmo tendo vindo aqui uma vez, quando ele viu o ambiente aqui, Yue ainda não pôde deixar de se sentir um pouco perdido e chocado. Mas ele podia sentir claramente a misteriosa rima do Dão contida nesta área, como se cada flor e cada grama contivesse dezenas de milhares de criações. Especialmente agora que ele testemunhou o quase imperador, Yue podia perceber ainda mais agudamente. Cada flor aqui carrega um mundo dentro de si. Realmente ecoa a frase budista, uma flor, um mundo, uma folha, um bode. Misterioso e sutil, mesmo estando no reino quase terra, Yue ainda consegue sentir muitas percepções. Seu estado mental parece ter passado por uma transformação agradável,
E justamente quando Yale estava avaliando, uma voz fria e calma veio de trás dele. Yale se virou e viu uma figura vestida de branco. Uma silhueta graciosa, de temperamento tranquilo e frio, estava sentada em um toco de madeira, olhando para ele calmamente. O rosto da silhueta estava obscurecido por uma camada de névoa, tornando difícil discernir sua aparência. No entanto, quem quer que a visse, sentiria do fundo do coração que ela era como o lótus que emerge da lama sem se sujar, como uma fada celestial descendo ao mundo, incompatível com tudo mundano. Ela era ainda mais profunda e misteriosa, como se estivesse em harmonia com o céu e a terra. Se não a visse pessoalmente, ninguém sequer sentiria sua existência. No entanto, Yale conseguia sentir o poder aterrorizante contido naquela silhueta, o suficiente para derrubar todo o universo e, com um gesto, agarrar a Via Láctea. Era o poder destrutivo do reino dos deuses e demônios. Essa pessoa era a senhora do reino dos deuses e demônios. Ao longo das eras, em todos os universos, os especialistas de todas as raças a reverenciavam e a chamavam de Senhora da Terra. A Senhora da Terra é aquela que é venerada na Terra. Ninguém conhece sua origem. Apenas que ela é incrivelmente antiga. As pouquíssimas vezes que ela agiu, ela matou um especialista da Terra após o outro. Ela é forte a ponto de ser indescritível. E cada vez que ela aparece, 3.000 regras do Dão se curvam. E miríades de flores celestiais a rodeiam, como uma imperatriz suprema reinando sobre todos os céus. Portanto, ela é chamada de Imperatriz. E 200 anos atrás, Yale acidentalmente entrou no reino dos deuses e demônios. Justamente quando ele pensou que ia morrer, ele foi levado pela Senhora da Terra para esta área central do reino dos deuses e demônios. E aquela foi a única vez que Yale foi reconhecido como um transmigrador. Sim, a Senhora da Terra descobriu que ele era um transmigrador, e foi por isso que a Imperatriz o salvou. Quanto ao motivo, era apenas porque ela achou interessante e lhe concedeu algumas oportunidades. Mas era curioso para saber até onde ele poderia crescer, e foi assim que surgiu o Yale de hoje. Há 200 anos, obrigado, Sênior, por sua ajuda. Caso contrário, este Júnior não estaria onde está hoje. Yale não se apressou em perguntar. Em vez disso, disse respeitosamente ao Lorde da Terra, que residia nas profundezas de um palácio, foi apenas porque achei interessante. Não há nada a ser dito. O Lorde da Terra balançou a cabeça e disse friamente. De fato, não foi em vão que eu te salvei uma vez, com um corpo quase terreno para suprimir a Terra. Desde os tempos antigos, poucos conseguiram fazer isso. É óbvio que o Lorde da Terra também prestou atenção à batalha de Yale com a Terra dos Ossos desordenados há alguns anos. Este Júnior apenas usou o poder de uma arma terrestre extrema. Diante do Lorde da Terra, Yale não teria qualquer arrogância ou confiança. Ele disse honestamente, não é como se não houvesse ninguém com uma arma terrestre extrema, mas eles só conseguem resistir à Terra com dificuldade, em vez de suprimi-la. Se você conseguiu fazer isso, então essa é a sua habilidade. Não precisa ser excessivamente modesto. O Lorde da Terra balançou a cabeça, sinalizando para Yale se sentar em frente a ele. Yale não disse mais nada e sentou-se honestamente no toco de madeira em frente ao Lorde da Terra. O segredo para fazer vinho que você criou é realmente bom. Há muitos anos, eu te dei algumas orientações, mas nunca pensei que você realmente conseguiria criar isso. No entanto, ainda há alguns problemas em alguns lugares que precisam ser corrigidos. Um par de belos olhos cobertos pela névoa da escuridão estava olhando para Yale. Mesmo estando obscurecido pela névoa, Yale podia sentir o brilho e a luminosidade desse par de olhos. Enquanto falava, o Lorde da Terra apenas olhou silenciosamente para Yale, como se estivesse esperando por algo. Entendendo o significado do Lorde da Terra, os cantos da boca de Yale se contraíram levemente. Ele disse em voz baixa, Sênior, tenho algo para fazer mais tarde. Não importa, posso alterar o fluxo do tempo aqui, você terá tempo suficiente. O Lorde da Terra disse ansiosamente, aquela história, Jornada ao Oeste. Yale abriu a boca hesitante, vendo que o Lorde da Terra não dizia nada, e Yale imediatamente acrescentou. A Jornada ao Oeste completa. Bom, mais tarde, eu irei te dar uma palestra, ajudando você a completar ainda mais o segredo de fazer vinho. O Lorde da Terra sentiu satisfeito, seu rosto obscurecido pela névoa. Indistinto vagamente revelou um leve sorriso. Yale, falando sério, embora o Lorde da Terra seja absurdamente forte, sempre sinto que o Lorde da Terra é um pouco adorável.
Talvez seja porque a imperatriz sempre foi uma reclusa, alheia ao mundo. Às vezes, sem querer, ela faz as pessoas se sentirem puras e inocentes. Ela não diz o que quer, então você tem que entender sozinha. Ainda bem que eu tive a perspicácia, não, devo dizer, as habilidades de paquera que aprendi na vida passada. Ainda são úteis. Esse tipo de prescrição simples para o problema certo. Só assim você consegue despertar o interesse dela. E Yale pensou secretamente. Claro. Yale não estava dizendo que queria paquerar o Lorde da Terra, fazer o Lorde da Terra se interessar por ele. Essa é uma perna grossa brilhante. Se houver uma chance de abraçar uma perna grossa, Yale recusaria? Ele não é idiota. Diga, por que você veio me procurar? Se não fosse por algo, você não viria aqui. O Lorde da Terra disse diretamente. Por alguma razão. Talvez fosse uma ilusão de Yale. Ele sempre sentiu que, quando o Lorde da Terra disse isso, o tom era um pouco superior. Sênior, você sabe, eu vim de outro universo e viajei para este universo. Uma coisa que viajou comigo há alguns anos. Acordou e agora está no meu espírito verdadeiro. Eu só consigo perceber que sua existência transcende a Terra, mas não sei seu nível específico, nem tenho certeza se há algum problema com ele. Então, eu queria pedir sua ajuda para dar uma olhada, e eu disse sem pensar muito, sério. E eu não sabe o quão forte é o Lorde da Terra, mas pelo menos deve ter alcançado o reino divino. Quanto ao porquê de ele já ter se tornado um deus e não ir para o reino superior, isso não importa. O importante é que o Lorde da Terra pode ajudá-lo a descobrir o segredo do sistema, isso é o suficiente. Se o Lorde da Terra também não conseguir, então Yale só pode temporariamente ignorar este sistema. Uma coisa de um universo. O Lorde da Terra se interessou um pouco. Me mostre. Enquanto falava, o Lorde da Terra estendeu a mão e agarrou uma vasta consciência divina. Envolveu Yale, e então imediatamente penetrou no corpo de Yale. No momento seguinte, o Lorde da Terra retirou a mão, um objeto emitindo um leve brilho, impresso com inúmeras runas. Algo do universo. Dizum ficou um pouco interessado. Deixe-me ver. Dizendo isso, Dizum estendeu a mão e agarrou uma enorme consciência divina. Envolveu Yale, e então imediatamente penetrou no corpo de Yale. No instante seguinte, Dizum retraiu a mão. Um objeto emitindo um brilho fraco, impresso com inúmeras runas. O aglomerado de luz que brilhou na superfície apareceu na palma da mão de Dizum. O corpo do sistema sentiu que a marca na verdadeira alma havia desaparecido, e Yale estalou a língua secretamente. Bom garoto, ele quase gritou bom garoto. Em um segundo, o corpo do sistema foi pego. Dizum é incrível. Essa coisa se chama sistema. A estrutura é engenhosa, composta por várias fontes de regras. Não é simples. Veijein está em um nível celestial. Até mesmo acima do nível de Deus principal. Não consigo ver o nível específico. Mas você pode ficar tranquilo, eu não encontrei nenhum cálculo nessa coisa. Ou algo estranho. Não deve ser nenhuma conspiração. Tome. De volta para você. Dizum fechou os olhos e sentiu a situação do sistema. Depois de um tempo, Dizum abriu os olhos novamente e colocou o sistema de volta no corpo de Yale casualmente disse. Deus celestial, Deus principal, um reino acima do reino divino? Sem cálculos. Yale respirou aliviado. Já que não há conspiração. Então ele está aliviado. Esta é também a razão pela qual Yale se atreve a deixar Dizum verificar sem se preocupar que Dizum cobiçasse seu tesouro. Para ser franco, Dizum é uma Nea e ainda é budista. E um Nea com um pouco de medo social. Se ela quer um tesouro divino, ninguém em todo o universo pode competir. E pode ascender ao reino superior a qualquer momento. Esta é também a conclusão que Yale obteve depois de passar alguns dias com Dizum centenas de anos atrás. Há mais alguma coisa? Dizum perguntou. Não há. Yale balançou a cabeça. Não há nada. Dizum murmurou. Então ele olhou para Yale silenciosamente. Mesmo que nuvens escuras cobrissem Yale, ele podia sentir um par de olhos bonitos olhando para ele silenciosamente. Yale. Entendi. Eu vou contar uma história. Yale disse com um sorriso. Ok. Dizum assentiu alegremente, e um grande número de leis evoluíram de seu aceno de mão. O poder do tempo flui do vazio, novamente bloqueando este lado do céu, sob a operação do reino quasi-terra-Adão. Yale percebeu vagamente que o fluxo do tempo neste mundo já estava sob o aceno de mão de Dizum, tornando-se incrivelmente lento. Retomando de onde paramos, recapitulando o conteúdo de Jornada ao Oeste.
Yeiu ponderou sobre suas palavras e continuou lentamente, terminando de contar toda a história de Jornada ao Oeste. Sob a orientação do Venerável da Terra, Yeiu teve uma nova compreensão dos 9 selos secretos. Então ele começou a organizar e deduzir com os olhos fechados diretamente aqui, no Venerável da Terra. E assim, zum! De repente, ele abriu os olhos. Um raio de brilho passou pelos olhos de Yeiu. Sua aura já havia se tornado ainda mais cinzenta e misteriosa. Havia também muitos talismãs nascendo ao redor de Yeiu e se desfazendo ao redor dele. Os 9 selos secretos foram completamente aperfeiçoados. Os 9 selos secretos de hoje já podem ser chamados de verdadeira lei da Terra. Para elevar o nível dos 9 selos secretos novamente, precisarei esperar que meu nível de vida se transforme e avance para o reino divino antes de poder continuar. Eu, agora, mesmo estando apenas no segundo céu do nível quase terra, também posso, sim, usar armas de nível terrestre, usar os 9 selos secretos para lutar contra o nível terra, e Yeiu pensou com entusiasmo. Acalmando seu humor, Yeiu olhou para o Venerável da Terra, apenas para ver que o Venerável da Terra ainda estava sentado calmamente no toco de madeira, bebendo chá e divagando como quando viu há 6 meses. Era como se, por eras sem fim, o Venerável da Terra sempre tivesse sido assim, sem causar nenhuma surpresa. Compreendi tudo. Obrigado pela sua orientação, Senhor. Yeiu se levantou e curvou-se ao Venerável da Terra, dizendo com gratidão. O Venerável da Terra balançou a cabeça, indicando que não havia necessidade de agradecer. Hesitando um pouco, o Venerável da Terra perguntou, você tem mais histórias como essa? Histórias que não são deste universo. Histórias do mundo onde você estava em sua vida anterior. As histórias deste universo. Eu já vi todas. Ao dizer a última frase, a voz do Venerável da Terra já era um murmúrio. Era como se estivesse falando consigo mesmo. Se não fosse pelo cultivo de Yeiu, provavelmente seria difícil de ouvir. Realmente muito ocioso, a ponto de ter assistido todas as histórias. De todas as civilizações e mundos do universo, tenho, Yeiu disse com um sorriso. Não são apenas histórias? Em sua vida anterior como um rato de biblioteca, as histórias que ele assistiu. É muito simples, e a operação básica do cultivo é ter memória fotográfica. Yeiu se lembra de cada história claramente. Os olhos de Dizum brilharam, ele pegou a xícara de chá na mesa de pedra e fingiu beber um gole. Ele disse casualmente, você pode vir aqui quando tiver tempo. Dizum levantou a cabeça e acrescentou seriamente uma frase para enfatizar, eu conheço muitos métodos secretos e poderes sobrenaturais. Implicação? Não, isso é pura e simplesmente uma declaração explícita. Você me conta histórias e eu te dou métodos secretos? Ótimo! Yeiu disse com um sorriso, ele definitivamente viria mesmo que Dizum não dissesse, o mais forte em todo o universo. Provavelmente é Dizum, seria idiota se Yeiu não aproveitasse essa oportunidade. Então você pode ir, apenas um instante se passou no mundo exterior, então não atrasará seus assuntos. Dizum assentiu satisfeito e abriu um canal espacial para Yeiu, levando-o para fora da Terra Divina Demoníaca. Este Júnior se despede. Yeiu fez uma reverência e se virou para partir. Dizum olhou para as costas de Yeiu, pensou um pouco e disse, se você quer esperar que o portão celestial se abra e ascender ao reino superior, prepare-se primeiro, prepare-se. Os movimentos de Yeiu pararam. Ele se virou para olhar para Dizum e perguntou, o que você quer dizer com isso, Senhor? O reino superior não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Se você ascender precipitadamente, você certamente morrerá. No passado, você era muito fraco, não havia necessidade de falar sobre isso. Agora que você já chegou ao nível de quase imperador, você precisa se preparar com antecedência, por exemplo, estabelecer uma força. Dizum disse pensativamente, o reino superior não é tão simples. A ascensão precipitada certamente levará à morte. As pupilas de Yeiu encolheram. Existe algum problema com o reino superior? Este é um fóssil vivo. Seu cultivo é pelo menos acima do reino divino, insondável. Dizum sabe naturalmente muito mais do que ele, disso não há dúvida. Yeiu não duvidaria das palavras de Dizum. Vendo isso, ele perguntou rapidamente. Senhor, estabelecer uma força e ascender ao reino superior. Tem alguma relação com a autopreservação? A isso, Dizum não respondeu mais. Em vez disso, baixou a cabeça, como se tivesse descoberto algo divertido, mexendo na xícara de chá. Yeiu, ele parece ter entendido, aprendeu a reter algo com ele.
Isso é para evitar que ele não venha, primeiro enterrar uma pista para a próxima vez e então contar a ele. Como pode um respeitável venerável da terra ser tão adorável? Ieil tocou o nariz. Sorrindo amargamente, curvou-se e foi embora. Que seja. Parece que, após o fim do reino secreto da Ursa Maior, terei que fazer outra viagem à Terra Divina Demoníaca. Este assunto é sobre ir para a rua, e Ieil não pode deixar de dar importância a isso, reino secreto da Ursa Maior. Ele está localizado no domínio novo do céu, perto de uma era de chuva do continente desolado celestial, milhões de anos atrás. A Avenida Shalu explodiu, centenas de antigos grandes imperadores ressuscitaram de um reino após o outro, saindo para colher a fonte da vida de miríades de seres no universo, restaurando sua própria longevidade. Foi na hora da crise da raça humana. Li Tianqi, no reino quase terrestre, para proteger a raça humana, não hesitou em queimar seu próprio dão-fruto, forçosamente suprimindo a terra, porque ele usou a Ursa Maior, a justiça e a política dão para a terra. Portanto, foi intitulado Terra da Ursa Maior, para proteger a raça humana. A Terra da Ursa Maior liderou muitos quase terrestres da raça humana e muitos corpos sagrados Mahayana lutaram contra o universo até a exaustão e a queda. Isso resolveu a crise da raça humana e a calamidade do universo. Após a queda da Terra da Ursa Maior, sua cripta abriu um mundo, escondendo seu dão-fruto e sua herança. Esta é a origem do reino secreto da Ursa Maior. Por milhões de anos, o reino secreto da Ursa Maior abre uma vez a cada 100 anos. Mesmo que ninguém possa obter a herança da terra da Ursa Maior, eles ainda estão no reino secreto, colhendo muito. Muitos especialistas da raça humana dependem do reino secreto da Ursa Maior. Só então eles ascenderam aos céus, sem mencionar o domínio novo do céu, cada vez que o reino secreto da Ursa Maior é aberto. Muitos especialistas do novo domínio atravessarão o universo para permitir que seus discípulos entrem no reino secreto para procurar oportunidades. Porque o reino secreto da Ursa Maior está prestes a ser aberto, muitos especialistas já uniram forças na frente do reino secreto da Ursa Maior para criar uma vasta plataforma, cuja área é muito maior do que a Terra na vida passada de Ieil. À primeira vista, em toda a plataforma já está fervilhando de gente, muitos especialistas e cultivadores estão todos discutindo. As conversas e discussões são todas para aguardar a abertura do reino secreto da Ursa Maior. E o assunto mais comentado por todos é Ieil, que suprimiu a batalha de 3 anos atrás. A batalha nas terras selvagens antigas não apenas abalou o universo, mas também surpreendeu o mundo inteiro. As linhagens de todos os planetas e mundos do universo são extremamente cautelosas. Já existem rumores de que, quando o coração celestial for gerado e nascer, este assunto é a justiça. Deve ser Ieil, capaz de lutar contra a Terra no reino quasi-terra. Isso não pode ser descrito como inacreditável. Este assunto é o quasi-terra. Como alguém poderia competir com Ieil? Isso fez com que muitas pessoas se sentissem emocionadas e suspirassem que nas próximas dezenas de milhares de anos será a era de Ieil, uma pessoa da Terra, não Terra. Mas é mais forte que a Terra, até mais do que a Terra comum. É invencível no mundo. Olhando para estes vastos anos, apenas Ieil conseguiu. Irmão Tian, você entrou no Dão aos 5 anos e abriu o mar do Dão aos 10. E em menos de 20 anos, você já alcançou o pico do reino do refinamento de sangue e possui um corpo sagrado estelar, com a mesma constituição das terras da Ursa Maior de milhões de anos atrás. Contanto que você entre no reino secreto, a herança das terras da Ursa Maior certamente pertencerá a você. Lembre-se de não ser descuidado. Contanto que você obtenha a herança das terras da Ursa Maior, naquela época, o próximo Ieil pode muito bem ser você. A herança das terras da Ursa Maior não é trivial. No passado, as terras da Ursa Maior poderiam suprimir dezenas de terras assim que alcançassem o Dão. Sua herança absolutamente não é inferior a Ieil. Use é o Palácio do Dão. Você pode ascender? Depende de você. Plataforma, estrela do Vale Celestial, região estelar do céu azul. Na área do Palácio do Dão de Zivei, o mestre da seita do Palácio do Dão de Zivei olhou para o jovem à sua frente. Ele deu instruções sinceras. Os outros anciãos do Palácio do Dão de Zivei que vieram juntos, embora não falassem, todos olhavam para o jovem com expectativa e entusiasmo. O irmão Junho Tian franziu ligeiramente a testa, um tanto relutante em relação a esse céu e terra. Em seu coração, também surgiu um certo descontentamento e hostilidade em relação a Ieil. Esse tal céu e terra nada mais é do que alguém que nasceu antes dele.
Que qualificação tem para ser comparado a ele? Se ele, céu e terra, estivessem na mesma era, o mero céu e terra já teria sido suprimido por ele. Mestre, eu sou o irmão Junho Tian. Como poderia ser outra pessoa, se a herança da terra da Ursa Maior cair em minhas mãos? Essa será a honra da terra da Ursa Maior, porque só eu posso levar adiante a herança da terra da Ursa Maior. Quanto à terra, o mundo exterior diz que esta era está destinada a ter apenas céu e terra capazes de alcançar o dão, o que é extremamente ridículo. Me dê mais um pouco de tempo e eu certamente poderei provar ser um quase terra. Quando chegar a hora, quem vence e quem perde ainda é desconhecido. Esta era só pode ter uma terra, e essa pessoa sou eu. Junho Tiange levantou a cabeça e disse com orgulho e confiança. Ele nasceu com fenômenos celestiais e terrestres, e ainda mais com a servidão do céu e da terra. Com apenas 5 anos, e ainda sem praticar, ele já tinha o corpo de Jade congênito completo. Aos 10 anos, ele abriu o mar naturalmente e agora já atingiu o pico do reino da refinação de sangue. Não só isso, toda a geração jovem da antiga estrela celestial foi suprimida por ele. Ninguém é seu oponente. Céu e terra? Que coisa é essa? Também se atreve a tentar se equiparar a ele? Se não fosse para entrar no reino secreto da Ursa Maior e reprimir à força seu cultivo, ele provavelmente já teria atingido o pico do reino do tesouro divino. Céu e terra nada mais são do que pessoas que nasceram mais cedo. Caso contrário, ele nem mesmo conseguiria ver suas costas. A verdade é essa. Contanto que esta viagem ao reino secreto da Ursa Maior termine, seu nome certamente ressoará por todo o mundo do cultivo. Ultrapassar céu e terra no futuro é natural. Afinal, céu e terra são chamados de terra, mas na verdade são apenas quase terra. Zivei chegou ao palácio, e o mestre da seita acenou com a cabeça repetidamente, arrastando Junho Tiange enquanto falava. Embora ele não achasse que Junho Tiange pudesse se comparar a Yu Ye, afinal, ao longo da história, inúmeros são aqueles com alto talento e velocidade de cultivo rápida no estágio inicial, mas quantos conseguem provar o grande dão, muito menos a terra? Somente os prodígios que crescem são verdadeiros prodígios, caso contrário, não são nada. Mas isso não é importante. É só dizer mentiras para enganar. Qual o problema? Que nível são o céu e a terra? Para serem comparados a Tiange? Que piada! Contanto que Tiange tenha um pouco de tempo, superar o céu e a terra certamente não será um problema. Tiange, você tem o potencial da terra e não há diferença entre isso e o talento. O que o talento pode fazer? Você também poderá no futuro. Um grupo de Zivei chegou aos anciãos do palácio, também com sorrisos no rosto, todos falando para elogiar Junho Tiange. Seus pensamentos eram naturalmente os mesmos do mestre da seita, enganando crianças, mesmo que os elogios fossem exagerados. Não importava, afinal, o talento de Junho Tiange era realmente aterrorizante. Eles realmente contavam com Junho Tiange para crescer no futuro e levá-los para voar. Então, naturalmente, eles tinham que enganar Junho Tiange. Um dia, eu farei com que este céu não possa cobrir meus olhos, e esta terra não possa enterrar meu coração. Que todos os deuses e demônios lutem por mim. Eu vou levar para fora do reino secreto da Ursa Maior. Meu nome certamente coará por todo o céu. Meu caminho invencível também começará a partir daquele momento. Junho Tiange ergueu a cabeça e o peito, eloquente e apaixonado, apontando um dedo para o céu e outro para a terra, dizendo com orgulho: os altos escalões de Zivei Donggon apenas criaram uma barreira de isolamento. Caso contrário, se outros ouvissem, eles sentiriam que queriam cavar um apartamento de 3 quartos e sala de estar com os dedos dos pés. Embora interiormente achassem que Junho Tiange era realmente um grande mentiroso, mas na superfície, os altos escalões do palácio Ziveidão também levantaram os polegares, dizendo: incrível, incrível, Tiange é incrível. E os discípulos do palácio Ziveidão ao lado olhavam para Junho Tiange com admiração e respeito. Isso fez com que Junho Tiange se sentisse ainda mais radiante, sentindo que ele estava prestes a se tornar invencível. Reino secreto de Beidou. Reino secreto de Beidou. Contanto que eu obtenha a herança da terra de Beidou, eu me tornarei invencível. O maior vencedor deste reino secreto de Beidou definitivamente serei eu. E só pode ser eu. Olhando para o vazio à frente que já florescia com pontos de luz estelar, Junho Tiange pensou em seu coração com radiância. Este é o filho do Qi e do destino, certo? Ao mesmo tempo, no
interlayer vazio acima desta plataforma, e olhou para Junho Tianjie com uma expressão estranha, pensando secretamente. Não era que ele estivesse procurando deliberadamente pelo filho do Qi e do destino. Afinal, havia muita gente aqui. Se ele usasse a técnica de observação de Qi para olhar um por um, quanto tempo levaria? Isso ainda é graças a Junho Tianjie e outros estarem sempre mencionando ele, especialmente Junho Tianjie, que o mencionava com malícia e hostilidade. Se Yale não conseguisse sentir isso, haveria fantasmas. Aquele que possui a Terra, todos têm pensamentos. Dentro de toda a extensão do universo, enquanto alguém cantar o verdadeiro nome da Terra, a Terra pode gerar pensamentos e sentir. É precisamente por isso que essas pessoas do Palácios e Veidão se atrevem a mencionar e depreciá-lo abertamente. Afinal, em sua cognição, Yale tem o nome da Terra, mas ele é apenas um quase-imperador. Ele ainda não alcançou o nível de poder saber apenas por ter pensamentos. É uma pena que, em circunstâncias normais, esse seja o caso, mas Yale está no comando do destino de sua vida anterior, passado e futuro. Ele pode deduzir tudo. Cantar seu nome e coisas semelhantes é naturalmente uma operação básica. Filho do destino do fluxo de orgulho celestial, hein? Parece que a situação deve ser essa. Reino secreto de Beidou, então ele pode abrir o caminho para a invencibilidade. Um sorriso apareceu no canto da boca de Yale. Ele pensa muito bem, mas parece que você não consegue entrar no reino secreto da Ursa Maior? Como se sentisse algo. Yale olha para a entrada do reino secreto da Ursa Maior. Ao mesmo tempo, todos na plataforma, discutindo e conversando, também perceberam algo e olharam para o reino secreto da Ursa Maior, apenas para ver que o vazio que originalmente emitia pontos de luz estelar agora está coberto por densas nuvens escuras, e há uma estrela após a outra. Projeções lançadas, cercadas por leis divinas. O taoísmo, o brilho da aurora e inúmeras visões nascem e evoluem rapidamente. Além disso, uma grande quantidade de energia espiritual pura jorra do vazio, em direção a todas as direções, espalhando-se. Aqueles que absorvem a energia espiritual das estrelas em seus corpos sentem um choque em seu espírito. Até mesmo o hálito em seus corpos tem vagamente uma transformação, como se tivessem obtido um bom benefício. Em um instante, uma projeção de mundo antigo e magnífico, vasta e grandiosa. Gradualmente delineia-se do vazio, o reino secreto da Ursa Maior. O reino secreto da Ursa Maior está prestes a abrir. Finalmente vai abrir. O reino secreto da Ursa Maior finalmente vai abrir. Ha ha ha! Reino secreto da Ursa Maior, estou chegando. Por um momento, todos na plataforma se levantam. Uma multidão de jovens cultivadores está extremamente animada. Todos olham com olhos vermelhos e respiração ofegante para o reino secreto da Ursa Maior que está se abrindo. HMPH, o que há para ficar tão animado? Todos vocês só servirão como vestido de noiva para mim. Este reino secreto da Ursa Maior nasceu por minha causa. Como vocês poderiam competir comigo? Vendo os outros tão animados, Junho Tianjie sorri com desdém e pensa secretamente. Embora ele também esteja um pouco animado agora. O que o anima é que ele está prestes a iniciar um caminho invencível, e até já imaginou a cena de quando receberá a herança da terra da Ursa Maior. Uau! Sob o olhar de todos, a projeção do reino secreto da Ursa Maior começa a se contrair. Uma força espacial se reúne rapidamente. Logo, um vasto e grandioso canal espacial aparece no vazio. O reino secreto da Ursa Maior está aberto. No momento em que todos os especialistas estão prestes a enviar seus discípulos para o reino secreto da Ursa Maior, uma figura aparece de repente na frente do canal espacial do reino secreto da Ursa Maior. Aquele que aparece é Will. Céu e terra? Na verdade, é céu e terra? Quando o céu e a terra chegaram, ao verem Yue parado em frente ao canal espacial e todos na plataforma, seus corações tremeram. Expressões de incredulidade apareceram em seus rostos, seus cérebros ficaram um pouco lentos, como se não tivessem reagido. Saudamos respeitosamente a chegada do céu e da terra. No segundo seguinte, recuperando os sentidos, todos sentiram um arrepio na espinha e imediatamente se curvaram profundamente para Yue, gritando em voz alta. Embora a aura de Yue estivesse contida e não houvesse nenhuma anomalia ou opressão transbordando, mas por alguma razão, todos sentiram uma supressão vinda do nível de suas vidas, mesmo os grandes santos. Até mesmo os reis santos sentiram uma sensação de falta de ar. Este é o poder do céu e da terra? Um traço de reverência brilhou nos olhos de todos.
Havia também alguma confusão e curiosidade sobre por que o céu e a terra apareceriam de repente. Que demoníaco! E Yue não prestou atenção aos muitos cultivadores presentes, seus olhos fixos no canal do reino secreto da Ursa Maior. O olhar de Yue tornou-se ligeiramente solene. Que demoníaco estava surgindo dentro do reino secreto da Ursa Maior? Essa energia maligna, caótica e violenta. Além do que demoníaco, com suas inúmeras flutuações negativas, como a destruição, Yue não conseguia pensar em nenhuma outra possibilidade. Algo aconteceu no reino secreto da Ursa Maior? Tomando uma respiração profunda, o olhar de Yue tornou-se solene. Se for esse o caso, então seu plano terá que mudar um pouco. Com seus pensamentos fervilhando, Yue se virou para todos os cultivadores e disse calmamente: o reino secreto da Ursa Maior será fechado permanentemente, e vocês devem partir. O quê? O reino secreto da Ursa Maior será fechado permanentemente? Como o reino secreto da Ursa Maior, que estava bem, será fechado permanentemente? Assim que essas palavras foram ditas, expressões de choque apareceram nos rostos de todos os cultivadores, e seus olhares também ficaram extremamente confusos. Com seus pensamentos correndo, todos murmuraram em seus corações, e suas expressões tornaram-se estranhas. Será que o céu e a terra querem monopolizar o reino secreto da Ursa Maior? Claro, eles não ousariam dizer essas palavras. Eles só podiam especular em seus corações. Yue nunca se importou com o que os outros pensavam. O que ele diz é a palavra da lei. Apenas façam o que ele diz. Yue não se preocupou em explicar nada. Ele olhou novamente para o reino secreto da Ursa Maior e levantou a mão. Ele estava prestes a agir quando, neste momento, em cima da plataforma, uma voz furiosa trovejou: céu e terra, você por acaso quer usar sua força superior para intimidar os mais fracos e monopolizar o reino secreto da Ursa Maior? Assim que a voz surgiu, toda a plataforma pareceu mergulhar em um silêncio mortal. Os muitos cultivadores que estavam prestes a partir também ficaram momentaneamente atônitos. Com expressões de choque em seus rostos, imediatamente olharam para a fonte da voz. Quem é tão corajoso a ponto de ousar desafiar céu e terra? É preciso saber que este suprimiu uma verdadeira terra no reino quasi-terra. Até mesmo Yue pararam seus movimentos, com sorrisos ambíguos em seus rostos. Eles se viraram para olhar para a pessoa que falava. E a pessoa que falava, naturalmente, não era outra senão Junho Tiange. Ao redor de Junho Tiange, já havia um vazio, e os membros de todas as forças se distanciaram da área de Zivei Daogon. Até mesmo os altos escalões de Zivei Daogon ficaram atordoados. Todos ficaram estupefatos, suas cabeças unindo. Acabou! Acabou! As palavras para enganar este garotinho. Ele não vai realmente acreditar, vai. Este pensamento brilhou na mente do líder de Zivei Daogon e de outros anciões. Imploramos a céu e terra para se acalmarem. Meu discípulo é muito jovem e ainda não entende as coisas. Se ele ofendeu a terra, por favor, perdoe-o. Sentindo o olhar de Eiu, o líder ficou mole e caiu de joelhos diretamente. Ele disse tremendo. Os outros anciões também se ajoelharam, com rostos pálidos. Quanto aos discípulos de Zivei Daogon, todos já estavam assustados demais para falar. Mestre, anciões, por que vocês precisam ser assim? O que eu disse não é a verdade. Céu e terra, como uma terra nobre, realmente precisam competir por oportunidades com nós, juniores. Junho Tiange franziu a testa e disse em voz alta. O líder quase teve um ataque de nervos de tanto medo. E lamentou não ter tapado a boca de Junho Tiange. Um grupo de anciões também tremeu, sentindo o couro cabeludo formigar. Todos os cultivadores pareciam ter visto um fantasma e olhavam para Junho Tiange com admiração. Em sua mente, restava apenas um pensamento. Esse garoto sempre foi tão ousado? Quão ousado, ele sabe? Interessante. Filho abandonado. Não é à toa que é um filho abandonado. Todos são tão arrogantes, até mesmo me sequestrando moralmente. Yue riu interiormente. Um traço de diversão apareceu no canto de sua boca. Sequestro moral? Eu cairia nessa? Sério que pensam que sou uma Madre Teresa? Este imperador apenas rouba o destino. O que você vai fazer? Vocês têm alguma dúvida? Yue disse calmamente. Enquanto falava, seu olhar varreu toda a plataforma. Ninguém se opôs. Ninguém se opôs. Ninguém se opôs. As testas dos cultivadores estavam baixas. Gritaram em voz alta. Eles não eram tão idiotas quanto Junho Tiange para competir com o grande imperador. Isso não seria cortejar a morte?
O rosto de Junho Tiange ficou verde, ressentido com essas pessoas, por não estarem do seu lado, e ressentido com Liu Ye, por não ter a postura de um especialista. Você é o grande imperador da minha raça humana, como pode roubar nosso? O destino desses juniores? O céu e o grande imperador têm medo que cresçamos? Vocês temem que isso ameace seu status? Então, está com medo? Junho Tiange ergueu a cabeça e estufou o peito. Gritou em voz alta. O som era alto e ecoava. Toda a plataforma estava cheia da voz de Junho Tiange, ecoando continuamente. Enquanto outros cultivadores já estavam tão assustados que quase perderam suas almas. Agora, até mesmo a ideia de que Junho Tiange era muito corajoso desapareceu. Seus rostos ficaram pálidos. Que audácia! Que ousadia! Os altos escalões do Palácio Zivei gritaram furiosamente. Gritaram em voz alta. Que audácia do seu Palácio Zivei! Vocês ousam ensinar esse tipo de discípulo rebelde? Wang Jixuan, eu vejo que seu Palácio Zivei não tem necessidade de existir.